Qual a maior mentira que a humanidade acredita sobre vida após a morte? A noção de que você vai dormir até o juízo final. Muitos religiosos acham que vão dormir, o sono eterno, até um dia Deus falar: levanta, você vai pra esquerda, você vai pra direita. As pessoas que eu tô vendo que morreram aqui, que estão do lado de lá, nenhuma delas tá dormindo. Os principais sinais ali da picaretagem. Cara, são tantos. Alguém com rótulo de guru pode manipular um grupo inteiro sexualmente, financeiramente, filosoficamente, prendendo as pessoas numa teia de ego, em vez de libertar. Todas as vezes que eu achei que era um sonho de voo, eu descobri depois que era uma saída do corpo pelos detalhes. Por exemplo, seu cérebro só pode fabricar um sonho a partir daquilo que você tem no banco de memória. Qual era o maior medo que as crianças inglesas tinham entre 4 e 6 anos de idade? Você sabe quem ganhou? Deus. Porque toda hora essas crianças escutavam: Deus vai te punir, você vai pro inferno. O medo das crianças era Deus, cara, pela visão nefasta que os pais e os adultos estavam dando. Qual que é a sua visão de Deus? Nenhuma. Moramos num planeta desse tamaninho. Minha percepção está limitada pelos 5 sentidos. Mal percebo a realidade, mal conheço a mim mesmo. Como é que eu vou conhecer algo muito maior se eu mal conheço a mim mesmo? Fala galera, eu sou o Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio especial. Vamos falar de espiritualidade, de experiências fora do corpo. Tem aqui do meu lado direito ele que já foi muito solicitado, muita gente pedindo, Wagner Borges. Salve, Carlos, salve. Que legal estar aqui pra gente bater um papo aí sobre temas espirituais. E a gente estava conversando aqui em off como é que a gente é apaixonado por cinema, cinema, por música, né? E aí vamos bater um papo sobre esses temas também. Pô, obrigado pela visita. Muita gente pedindo. É impressionante como você é querido. Quantas pessoas comentam aqui: leva o Wagner Borges, leva o Wagner Borges. Tá aqui, conseguimos, marcamos com uma bela antecedência, né? Mas deu certo. E é legal porque a gente pode clarear um pouquinho sobre esses temas de uma forma aberta, não religiosa, não dogmática, né? Sim. Porque muitas pessoas se interessam por temas espirituais, algumas dentro de religiões mais tradicionais e outras dentro de uma abertura mais universalista. Então você tem muitas opções e modalidades no estudo dessa chamada espiritualidade. O mais legal é que eu trabalho com isso de uma forma bem aberta, somando, equilibrando as diversas áreas e achando um meio comum que seja bem humano. Legal, então vamos deixar claro aqui para quem não conhece ainda: Wagner Borges, pesquisador e espiritualista, projetor extrafísico, é escritor, autor de 14 livros, tem mais de 300 mil inscritos no seu canal no YouTube, é apresentador do programa Viagem Espiritual na Rádio Vibe Mundial. Pô, currículo grande aqui. Olha, Carlos, eu tô há 26 anos lá na Rádio Vibe Mundial. Que demais. Com um programa chamado Viagem Espiritual. Tem uma audiência muito alta, tem muitos ouvintes. E lá eu venho falando esses anos todos sobre essa temática espiritual, principalmente experiências extrafísicas, né? A aura, o campo energético, os chakras, as saídas do corpo e a imortalidade da consciência. E como que você se define melhor hoje? É um pesquisador? Olha, eu gosto de me definir espiritualista mesmo? Como espiritualista, mente aberta, né? E eu pude, ao longo do tempo, aprofundar muitos temas. E eu gosto muito de equilibrar esses temas. Então eu conheço tanto a parte oriental clássica quanto a parte hermética clássica e os estudos espiritualistas mais modernos também. E aí eu com o tempo, eu comecei muito cedo, com 15 anos de idade, experimentando experiências espirituais, e de lá para cá eu fui aprofundando esses temas e gastei muito dinheiro, Carlos, ao longo dos anos comprando literatura importada para poder entender o que estava acontecendo. E aí fui fazendo uma biblioteca muito grande, uma das maiores do país dentro da parte espiritual, mas sempre eclética. E aí eu pude somar, e como eu tenho uma memória muito boa, eu pude organizar melhor esse estudo para que, por exemplo, o que a gente falar aqui possa ser útil para um espírita, um ocultista, um cristão, um orientalista, qualquer um interessado numa temática espiritual. Mas tem algum termo, assim, que você acha pejorativo, que você não gosta que chame? Sei lá, guru, não tem, mestre? Olha, se me chamar de guru é estranho. Porque é assim, eu sempre achei que o termo guru, que surgiu na velha Índia em sânscrito, que é o quê? Um preceptor espiritual, um mestre espiritual que toma sob seu cuidado um grupo de discípulos e os educa. Quer dizer, um padrinho espiritual ou uma madrinha espiritual. Você pode ter um guru
ou homem ou mulher ajudando um grupo de discípulos. Na velha Índia, naquele contexto, o termo estava exato. Se você fosse um discípulo na velha Índia, você confiaria totalmente num guru, sabendo que ele é um ser humano dotado de uma espiritualidade que jamais vai te sacanear. Uhum. Se a gente pegar o termo guru hoje, Carlos, a gente tem tantos escândalos e tantas coisas. É perigoso, né? Alguém com rótulo de guru pode manipular um grupo inteiro, financeiramente, filosoficamente, prendendo as pessoas numa teia de ego, em vez de libertar. Então, o termo guru, ele é muito complicado e quando alguém fala, Wagner, você é mestre de alguma coisa, eu falo assim, mestre de nada e discípulo de coisa nenhuma. Porque todos nós somos, na verdade, discípulos do alto, do todo, da vida. Todos nós somos aprendizes. Médium também não é um termo. Não, médium é uma expressão que vem do latim, significando intermediário. Acontece que algumas doutrinas passaram a usar a expressão dentro do contexto espiritual, como o espiritismo, como a Umbanda e outras áreas. Então, o termo é latino, vem do latim e significa intermediário. Por exemplo, eu e você estamos conversando aqui. Eu sou um médium. Atrás de mim surge uma presença espiritual e acoplada comigo ela te passa uma mensagem. Então, o que eu sou entre você e a presença? Um intermediário, uma ponte entre planos. Acontece que a maioria das pessoas não pesquisa muito. Quando você fala médium, ela vai associar a uma ou mais doutrinas que utilizam a expressão médium. Só que a expressão ela é aberta. Por exemplo, para a população, a expressão médium é espírita ou está ligada à parte da Umbanda. Só que você pode ter alguém que seja médium e não está ligado a doutrina nenhuma, e a mediunidade é a capacidade humana. Então, muita gente ficou polarizando o termo mediunidade somente com uma doutrina ou outra, ao ponto, por exemplo, aqui no Ocidente, na área espírita, de acoplar a mediunidade ao cristianismo. Como se os hindus não tivessem mediunidade, ou os antigos egípcios, que também já falavam nisso, mas num contexto esotérico, secreto, não num contexto aberto. Porém, a população não sabe disso. Então, você vai ter os seguintes jargões. Médium bom é o médium que segue o evangelho. Veja, Carlos, você é médium, é judeu, muçulmano ou hindu e você não é bom só porque você não segue o evangelho? Não segue a então, cartilha. Eu nunca entendi esse tipo de fechadura religiosa na mediunidade. Mediunidade é a capacidade em que uma pessoa sente presenças invisíveis e, sob a ação delas, ela exerce um certo fenômeno, vamos chamar, mediúnico. Você falou que com 14, 15 anos você teve... Com 15 anos. Isso era uma mediunidade que você teve ali? Não, porque a gente tem dois tipos de potenciais, Carlos. O potencial anímico, que é o potencial como ser humano. Você pode pensar, sentir, escrever, compor por sua própria natureza de ser um ser vivo produzindo coisas. Isso é chamado anímico, em latim. Anímico. Vem da expressão ânimos ou ânima, a alma, o potencial da alma que está aqui. Mediúnico é quando uma outra presença exercendo o potencial dela, através de você, exerce um fenômeno. Então você teria dois tipos, o anímico ou o mediúnico. O anímico é quando você, ser humano, produz aquilo sozinho. O mediúnico é quando um espírito, através de você, produz algo. Então, você tem ou não a possibilidade de colaborar com... Isso. Ambas as possibilidades existem em nós. Agora, o anímico é tudo que você pode exercer por você mesmo. Por exemplo, você não precisa de um guia espiritual para você pensar ou ter emoções. Isso é anímico. Porém, por exemplo, eu não pinto nada, mas aí sob a ação de um pintor extrafísico. Eu pinto... a capacidade dele através de mim, isso é mediúnico. Agora, se você pinta sozinho, é anímico. Então, você tem o anímico, que é um potencial humano, e o mediúnico, que pode ou não abrir, embora também seja potencial, podendo abrir ou não. Então, nós somos uma mescla de capacidades anímicas e mediúnicas. Agora, o que vai desenvolver depende da pessoa. E qual que é o cuidado ou a atenção que eu tenho que ter para saber se eu tenho ou não uma mediunidade? Olha, a mediunidade, ela claramente, você sente coisas que não são suas. Por exemplo, eu estou aqui, eu posso ter uma coceira aqui, eu posso ter um insight meu. Agora, eu estou aqui e eu começo a sentir sensações energéticas no meu campo energético que não são minhas. Claramente estão vindo
de fora. Então, nesse sentido, se eu dou espaço e passividade para essas sensações passarem através de mim, isso é mediunidade. Então, como é que uma pessoa sente isso? Quando ela começa a sentir uma série de sintomas que não são explicados pela fisiologia, mas explicados por uma capacidade parapsíquica. Existem vários desses sintomas, Carlos. Quero saber alguns. Um monte. Por exemplo, arrepios variados, sem motivos. Tá? Lacrimejamento na hora que você está dentro de um estudo espiritual. Bocejo somente naquele momento que você está estudando um tema espiritual. Uma sensação que ocorre dentro da testa, parece ter um coraçãozinho pulsando na sua testa, é a chamada clarividência. Sensação, às vezes, de clarões internos. Você deita para dormir, Carlos, você apagou a luz, começa a dar clarão dentro da tua testa. Como é que você vai explicar isso? Não tem uma luz de fora incidindo, é dentro para fora. Isto é uma capacidade da tua energia estar se expandindo de dentro para fora. Tem também várias outras sensações. Você, por exemplo, está deitado e acorda e não consegue se mexer. A paralisia do sono. Não consegue se mexer, tenta gritar, não sai som nenhum, tenta abrir os olhos, não consegue, num estado alterado de consciência. Hoje, a medicina chama de paralisia do sono, mas não te diz o que fazer, só te diz que aquilo é uma disfunção neuronal ou um estado alterado. Mas o que fazer com isso? Se uma pessoa acorda paralisada, não tenta se mexer, Carlos, o medo não pega ela, a adrenalina não dispara, ela continua relaxada. O que ela vai perceber? A aura dela, o campo energético dilata, parecendo que ela está ficando grande, e há uma sensação de flutuação para fora do corpo, configurando uma experiência fora da matéria. Isso é uma projeção? É uma saída do corpo, que ganhou o nome ao longo da história, muitos nomes: projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, projeção da consciência, porque cada área nomeia de um jeito diferente. Entendi. Vamos chamar de experiência fora do corpo, porque é um nome neutro, né? Todo mundo entende. Eu já tive uma dessa, já contei aqui algumas vezes. Uma certa vez eu estava deitado com a minha esposa, a gente não estava num momento muito bom, preocupação e tal, acho que era próximo de 2020 ali, várias coisas acontecendo, né? E eu vi o meu corpo, eu deitado com ela, tipo, é como se eu saísse uma câmera e tivesse um 360 no nosso corpo. Exatamente. Assim. Eu vi, assim, os dois ali, ó, deitados ali. E aí eu acordei assustadão, contei pra ela assim, eu tive uma experiência muito louca, assim, eu vi o nosso corpo de fora, eu vi... Inclusive eu trouxe pra você, aqui o pessoal do podcast, o livro Viagem Espiritual, já tá na 9ª edição. Carlos, o livro tem 58 imagens coloridas, mostrando exatamente isso. Olha, que você experimentou. São 58 imagens desse tipo de experiência. O meu tava mais vertical, assim, que eu consegui. Muito obrigado. E esse livro aí para você vai ser útil para entender essa experiência. Então, e foi assustador. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Não acompanhava até então a espiritualidade dessa forma. E aí que eu parei para entender o que era. Até cheguei pesquisando no Google seres obsessores. Eu comecei a achar que era coisa ruim. É que é o seguinte, dos temas espirituais que outrora eram estudados mais em templos herméticos ou orientais, um dos temas que ficou para trás, vamos dizer assim, foi a saída do corpo. Porque se você observar temas mediúnicos, aura, chakras, experiências gerais, tem muita literatura sobre esses temas, muitas doutrinas, inclusive, trabalhando em cima. Mas a área da saída do corpo não tem tantas obras como as outras áreas. Já tem centenas de livros criando um arcabouço desse tema desde o início do século XX. Mas ainda não tem uma massa crítica suficiente para clarear o tema. Então, muita gente tem medo desse tema, e aí vem aquelas perguntas. Mas não pode um espírito do mal te pegar lá fora? Ninguém pode entrar no teu corpo se você não conseguir voltar? Tudo mito. Isto não acontece. E outra coisa, a saída do corpo não é que ela atrai algo pesado. Deixa eu me dar um exemplo. Carlos, você passou um dia muito péssimo. Uma presença invisível péssima grudou na tua aura, por sensibilidade. Está o dia inteiro junto com você. À noite, se você tiver uma saída do corpo, você vai bater de frente com ela. Porém, durante o dia, você não via essa presença. Você só vai ver na hora que você saiu. Aí você vai cometer um erro. Você vai falar, eu saí e ele veio. Ele não veio, ele já estava. A saída só te mostrou. Então, como as pessoas não estudavam isso, o que elas falavam? Você saiu, o obsessor veio.
Não, ele já estava junto. A saída só te mostrou. E te mostrando, você projeta a luz e afasta essa presença. Então, a saída do corpo, ela livra você das obsessões. Porque, caso contrário, você continua obsidiado na vigília e sequer percebe isso. Na hora da saída, você vê e toma providência. Essa saída, então, você está dizendo que teve um propósito? Não aconteceu por acaso? Na verdade, essas saídas começam de forma aleatória. Como no meu caso, a pessoa começa a experimentar isso espontaneamente. A pessoa deitou para dormir, ela não foi fazer nada. E durante o sono isso acontece. E é até engraçado, Carlos, porque chega alguém e fala assim, muito estudante espiritual faz isso e não conhece direito o tema. Isso aí não é uma coisa do seu ego? Que ego? Eu deitei para dormir, eu ia acordar no dia seguinte para trabalhar. Que ego? Eu deitei para dormir e aconteceu. Quer dizer, um fenômeno natural, aleatório, não tem nada a ver com o ego de ninguém. Acontece, e aí, ao descobrir esta possibilidade, você começa a explorá-la e começa a perceber que é possível ter um propósito, um significado durante essa experiência. E aí muda tudo. Mas se eu não fui atrás, se eu não... Porque assim, eu tive uma vez, não tive mais, fiquei assustado. Assim, o que mudou é que eu abri os olhos para pesquisar. Mas não voltou a ter. Tipo... mas o que acontece? Essa experiência aleatória, quando ela volta, ela te causa uma mudança de paradigma. Por quê? Desde o momento que você está fora, olhando o teu corpo, você sabe, por prova própria, de que você não é o cérebro. Tanto que você está fora. Seu cérebro está deitado e você está fora. Então isso demonstra para você que é possível existir além da matéria. Tá? Você não vai poder provar isso para um terceiro, mas você sabe, quando você volta, qual é a mudança de paradigma? Você começa a olhar as coisas com outro viés. Primeiro, você começa a querer entender o que foi aquilo. Aí você vai atrás de pesquisar, ou na internet, ou livros que tratem sobre o assunto. À medida que você vai estudando isso, pode abrir um outro horizonte e você aprofundar. Como pode ser só um conhecimento que você entendeu, a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, até chegar algum momento mais à frente em que aquilo pode retornar, ou teu interesse, que foi aberto um dia, anos antes, ele reflui de forma mais forte. Que é inesquecível, né? Porque é inesquecível, e agora você está mais maduro para lidar com isso. Na época, eu fiquei pensando assim, deve ser por conta do meu trabalho, que eu trabalho com pós-produção, efeitos visuais, animações. Eu falei, não, deve ser tipo alguma... Os meus sonhos são muito complexos. Então, assim, eu tenho sonhos hiper detalhados. Sim, até pela tua profissão. Super realistas, e aí eu sempre atrelei isso com a questão da profissão. Mas nunca pensei que aquilo ali pode ter tido um super significado, que você estava fazendo algo que realmente estava ruim ali no seu entorno, né? Agora imagina você trabalhando com produção cinematográfica. Você tem uma experiência, você vê o seu corpo de fora, cara, isso te dá ideia para outras produções aqui, sim, inclusive. Que é isso aqui que a gente está fazendo agora. Que eu não tinha... Até então eu falava, não vou falar sobre isso. Não. Eu tava te falando, né? Eu conheço muito pouco de espiritualidade, que eu conheço por estar na igreja católica ali, até os 14 anos mais ou menos eu tocava na igreja, mas o lance da espiritualidade está vindo assim muito forte com uma forma de conhecer. Eu percebo uma galera assim desconectada da espiritualidade ou até mesmo de religiões, assim. Então, você acredita que existe assim um apagão dessa juventude de estar ligado à espiritualidade ou religiosidade de alguma forma? Olha, esse apagão sempre ele é a média da humanidade, um apagão consciencial, né? Você quer ver? Se você for ali na rua e perguntar para o primeiro transeunte assim, você está lúcido? A pessoa vai falar, tô. Só que a lucidez que ela está dizendo que tem não é a total que a pessoa pode dar. A maioria das pessoas trabalha de forma automática, pensando e sentindo dentro de padrões. Um dia ela experimenta uma experiência que sai desse padrão, muda tudo, porque ela expandiu um pouco para fora da caixinha mental dela. Acontece que a época atual, devido às redes sociais, internet, que magnificaram muito a parte da comunicação, que hoje é muito rápida, isso também expandiu a própria média da humanidade. Porque o que você encontra na internet? O que as pessoas têm dentro, né? Em geral. Porque então, é o que dá audiência. Exato. Ali mostra claramente, por exemplo, a internet como ferramenta de conhecimento é espetacular para quem quer estudar. Então, por exemplo, você vai entrar ali para procurar coisas de cinema, ter ideias. Eu vou entrar ali para buscar
literaturas dentro da parte espiritual. Sim. Porém, a maioria das pessoas vai entrar buscando uma fofoca, buscando ser haters de alguma coisa. Tretas. Né? Tem gente que sobrevive só de comentário. Ela não está interessada. Ela vai olhar no comentário para ver as tretas nos comentários. Então, isso reflete um pouco desse apagão. Por isso que na Índia antiga havia um conceito yogi que dizia tudo é Maya, tudo é uma grande teia de ilusão. Que é o conceito hoje que muita gente chama de Matrix. E esse termo passou a ser usado depois do filme com Keanu Reeves ali no final da década de 90. Com a pílula que você quer. Exato. Mas esse termo já era usado na antiguidade da Índia, mas não era o nome Matrix, era Maya. Qualquer um pode pesquisar e ver. Clica lá, Maya, dicionário do sânscrito. Ilusão, aquilo que mantém você dentro de uma névoa de lucidez baixa. Quando uma experiência te abre caminho no meio dessa névoa, você começa a enxergar algo além. Quando você retorna ao estado normal, você está impactado por aquilo. Nunca mais você vai ser o mesmo. Agora, o problema é quando a gente acredita que a gente pode ir além do que a gente já conhece e a gente começa com um guia errado. Isso é um perigo. Puta, preciso expandir minha mente. Aí vou para uma igreja X. E a igreja tem um cara que não é uma filosofia legal. Isso pode acontecer. E aí você vai naquele rumo ali. Cara, isso pode acontecer em qualquer área. Seja um religioso que desvia as pessoas, seja um guru, seja um médium, seja um professor, seja um apresentador. Se começa com manipulação e coisas ruins, distorce uma série de pessoas que estavam numa busca, na inocência, tentando encontrar algo. Essas pessoas são maléficas para a sociedade, desviam pessoas de um sonho espiritual, de buscar algo melhor. Então é sempre um perigo. O que se recomenda sempre? Doses cavalares de bom senso na veia. Tipo, discernimento. Observa, filtra tudo que você lê, que você escuta e que você vê. Não acredita em nada só por acreditar, de forma cega. Por exemplo, se entra aqui no estúdio, alguém de turbante, com um manto, uma barba vetusta e um andar especial, o pessoal da produção fala assim, entrou um mestre. Que mestre? Podia ser um pilantra de turbante, barba grande e passando de guru para assaltar todo mundo aqui. Ele vai e puxa uma arma e assalta todo mundo, por exemplo. Quer dizer, um assaltante que usou o disfarce de um guru. Então, é muito sério tudo isso. As pessoas que trabalham com isso com responsabilidade, elas sempre vão pedir para as pessoas: filtrem tudo, não existe verdade absoluta, observa se aquele conhecimento é evolutivo, torna você uma pessoa melhor, flexibiliza em vez de radicalizar. E outra coisa importante, se ajuda você a entender as diferenças, se te dá visão de conjunto. Agora, desconfia de algo que diga que a verdade está só ali, de que só essa linha sabe as coisas e os outros não sabem nada. Começa a desconfiar desse tipo de discurso. Qual que é o melhor termômetro? Primeiro, a educação, né? Isso não tem como fugir. Mas quais os principais sinais ali da picaretagem? Cara, são tantos. Eu conversei com o Saulo Calderon. Com o Saulo, meu amigo. Ele falou assim, cara, vamos falar que na espiritualidade, eu diria que mais de 90% é picareta. Não vou chegar a esse ponto, mas é muito fácil enganar as pessoas nesse tipo de tema. O Saulo é um pesquisador sério, um cara bom. Conheço o Saulo desde que ele era adolescente. Um grande abraço. Um grande abraço para o Saulo. E tem outras pessoas muito boas aqui no Brasil trabalhando com esses temas. Agora, vai ter um monte de gente, principalmente na internet, vendendo ilusões, cara. Então, por exemplo, ilusão de mestrado espiritual. Sabe, que você vai ganhar um manto violeta ou um medalhão com uma inscrição iniciática especial para você alcançar uma ascensão para 8ª dimensão, sei lá do que. E isso não bate com a realidade. Carlos, não há crescimento espiritual baseado na preguiça, não há salto quântico da tua consciência. O que você vai alcançar ao longo do tempo vai ter suor, trabalho, tempo, sacrifício. Não há nenhuma área humana ou espiritual que você cresça sem esforço. Então, desconfie de qualquer atalho que alguém chega e fala, entra aqui que você vai saltar 9 dimensões. Ou eu sou o caminho. Ou eu sou o caminho. E outra coisa, a pessoa que está falando em outras dimensões, ela continua presa aqui igual você. Então, se as pessoas tiverem um filtro, observa claramente se aquilo tem bom senso, pé no chão, e outra, se aquilo tem indução à pesquisa. Por exemplo,
Procure livros de áreas diferentes que falem de um tema que você gosta. Autores diferentes. Tá. Para quê? Você tem uma visão de conjunto. Então, alguém chega e fala, não, procure um autor só dessa linha. Sim. Você já tem um filtro Segue ali. a risca isso aqui. Segue a risca isso aqui. Não. Dá uma olhada na média. Qualquer tema que você for estudar, observe quais são os principais autores e não fica preso neles. Observa qual é a média que você encontra com você estudando esses autores. E não siga a nenhum deles, porque cada um deles está dando um aspecto da realidade. Soma tudo e descobre qual que é o seu aspecto. Qual é o seu caminho no meio do bolo para você atravessar do seu jeito, não do jeito que os outros estão dizendo para você fazer. Fica cômodo você se escorar na consciência do outro para guiar você no que você tem que fazer. O que é mais legal? Você vai ter alguém para culpar, né? Exato. Agora, é legal aprender com alguém. Agora, filtra isso, vê aonde bate com você e aprofunda. Compara com outros autores enquanto a média. Isso é de bom tom. Agora, no final das contas, o dinheiro é o que está por trás de tudo, de quem é o picareta aí, ou um projeto maior de poder. Às vezes, né? Projeto de poder. Um projeto maior de poder. Pô, eu quero aqui muitos possíveis eleitores porque eu vou chegar num nível, tipo... Mas o dinheiro muitas vezes está por trás. Então, vamos colocar 3 grandes cuidados que as pessoas têm que ter quando vai mergulhar em uma religião ou em alguma área da espiritualidade? Primeiro, desconfia de discursos absolutistas, tipo, só aqui tá certo. Tá. E não vai em lugar nenhum. Isso é medo. Tá? Eu sempre recomendo meus alunos, vai onde você quiser, mas quando voltar, volta melhor. Vai somando e volta na próxima reunião aqui melhor. Sim. Vai em qualquer lugar que você quiser. E outra, não me segue, porque eu não quero ninguém amarrado comigo. Eu quero libertar você. Estuda comigo, pega o que eu passar de conteúdo bom, mas vai do teu jeito, soma com outros autores e descobre tua própria jornada. Até vá lá para comparar, né? E quando você tem segurança, você não tem medo que quem estuda contigo vai estudar em outro lugar. Sim. Você sabe a qualidade do que você está passando. Maravilha. Agora, qual é a qualidade? Não é absoluta, é relativa. Sim. Porque ninguém sabe tudo. Mas se você estuda um tema bem legal, você compartilha de forma sadia. Mas você sabe que ninguém sabe tudo, muito menos você ou quem está estudando. Então, visão de conjunto. Segundo ponto, desconfia de qualquer lugar que drena você. O que é drenar você? Financeiramente, por exemplo. Ou drenar você. Venha, seja voluntário na nossa doutrina e você começa a trabalhar de graça a favor de um conjunto, que vai ter sempre um explorador atrás. Não que alguém não possa ser voluntário de uma boa causa. Sim. Às vezes precisa, né? Às vezes, mas sem drenagem, cara. Sem cooptação e manter a pessoa dentro de uma teia, tá? Teia prende, não solta. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, cara, a valorização do próprio ego em relação aos outros. Eu vou te orientar porque eu sei, eu sou o guru, eu sou o mestre, vinde a mim que eu vou te guiar. Desconfia desse tipo. Que é o intermediário, Nós não estamos falando de Jesus, Uhum. nem de Buda, nem de Krishna. Estamos falando de um ser humano que vai ao banheiro e que tem um grupo espiritual com milhares de pessoas. Mas vai ao banheiro, você vai morrer de rir do que eu vou falar agora, Carlos. O excremento dessa pessoa não cheira sândalo nem é violeta. Ainda é excremento, Sim. igual de todo mundo. Então, essa pessoa pode ser maravilhosa, mas ela senta no vaso. Sim. Então, você não pode considerar essa pessoa Deus na Terra, seja lá quem for. Mesmo grandes mestres nunca disseram que eram eles. Por exemplo, pega um cara igual Jesus, isso que eu faço é o poder do Pai em mim. E não dizer nem que era ele, sempre remontava a um poder superior. Você pega outros mestres de outras tradições, sempre falando, eu sou um emissário do alto, o todo está em tudo, há um amor maior em todas as coisas, amai-vos uns aos outros, mas amai ao Pai acima de tudo. Sempre remonta a um poder maior. Então as pessoas devem desconfiar para alguém que acha que ele ou ela é o poder. Eu sou o caminho, né? Eu sou o intermediário. Eu sempre falo para meus alunos, eu não sou o caminho. Estuda, acha o seu caminho. Agora, se eu puder contribuir no teu estudo com o que eu sei, pega o do Carlos, pega o do outro. Agora, eu não sou o caminho. Você é o seu caminho. E isso é muito importante para não haver engano. Eu tenho alguns amigos que foram para a religião evangélica e outros até na espiritualidade, que em determinados momentos eles tiveram reações parecidas quando você vai abordar essa temática espiritualidade. De que, assim, você não está preparado para esse assunto. Sim, escutei muito isso. Tipo, não,
cara, eu tô aqui, ó, indo há 3 anos na igreja, eu sei muito mais do que você. Tipo, eu sei o que é melhor pra você, você tem que ir na minha igreja. Eu falo, cara, não tenho que ir na sua igreja, e já entrei em debates, assim. O que você acha quando a pessoa tem começa a despertar um ego ali, porque ela tá estudando aquela temática? Isso acontece em todas as temáticas, é um problema da mente do ser humano. Eu cresci numa família que minha mãe era evangélica. O meu irmão do meio não fala comigo, ele é evangélico. Caramba. Ele não fala comigo por discrepância religiosa. Ele acha que eu sou o diabo. Puta, Você tem uma ideia. Que triste, hein? O filho dele tava com esse meu livro aí outro dia, ele tomou o livro e jogou no lixo. Meu Deus. Então, e ele chegava e falava assim pra mim, você não é evangélico porque Deus não quer que você seja evangélico, você não tem condição de entender. Eu falei assim, pra que eu vou entender o teu fanatismo, cara? Teu fanatismo já tá revelando o nível de conhecimento que você tem. Isso acontece, minha mãe queria queimar meus livros em nome de Jesus. Cara, então eu amigo entendo... queimou os CDs dele, tudo que ele virou evangélico, ele queimou tudo que ele tinha de CDs, umas baita bandas. Até aí assim. A pessoa quer fazer a viagem dela religiosa, faça, mas não incomode os outros com doutrinação. Porque o outro tem direito de seguir outro caminho e ser feliz de outro jeito. Ó, o extremo com esse amigo foi assim, a gente numa viagem, ele falou, agora a gente vai ouvir o que eu quero. Tava no carro dele. E aí ele colocou um culto pra gente ouvir. Pô, mas a gente não quer ouvir culto. Não, mas vocês não sabem o que vocês querem. Eu sei o que é melhor pra vocês. Cara, isso aí foi o fim, assim, tipo... Carlos, isso acontece em todas as áreas. Eu trabalho com a parte espiritual. Muita gente entrou nessa também, independentemente da linha onde estava. Uhum. Eu estudo a parte espiritual, eu não vou discutir com você porque você não vai entender. Olha só a arrogância da pessoa. Você não está preparado para essa nova realidade. Isso é uma besteira enorme. Eu trabalho com a parte espiritual. O que eu acho? Um materialista que não acredita em nada, que faz o bem, vale muito mais do que um estudante espiritual que não faz nada e acha que sabe muito. Porque o que importa é a atitude, o caráter da pessoa. O que você deseja pro próximo, o que você faz no dia a dia. O que você tem no teu coração, o que transborda da tua aura. E alguém que quer doutrinar o outro não passou pelo simples pensamento de que o outro pode ter outra ideia. E seguir, os dois serem amigos. Sim. Eu tenho amigos que são materialistas, tenho amigos que são cristãos. Eu não vou doutrinar eles, nem vou permitir que eles me doutrinem. Somos amigos pelo caráter. Eu gosto deles, eles gostam de mim pela qualidade humana de ser humano. Agora, cada um a sua. Eu posso gostar de rock, você gostar de sertanejo. Um pode ser de direita, outro pode ser de esquerda. Exatamente. E você tem que conviver com isso. Senão não está adiantando nada. Aquele estudo que você está dizendo que está te melhorando, não te melhorou nem ao ponto de compreender a diferença com o outro. E sempre aquele arzinho de superioridade. Tudo bem, o outro com o tempo... o inferno vai recolher ele. Se é na área espírita, o umbral vai pegar. Se é na área ocultista, o mago trevoso vai levar. Tem sempre um medo e uma ameaça de que o outro que não seguia a cartilha, na área da conscienciologia, esse aí vai se perder na baratrosfera, que era o plano extrafísico pesado para conscienciólogo. Todo mundo te ameaça com alguma coisa. E, de repente, alguém que está fora desses nichos todos é materialista, é melhor do que todos eles, porque está fazendo bem para o outro. Então, isso é muito relativo. Eu sempre falo isso para meus alunos, nos programas que eu vou. Combate qualquer tipo de superioridade sobre o outro. Não é pelo fato de estudar um tema legal que você vai ser superior a ninguém. Estudar um tema legal só te abre o horizonte. Agora, o que você vai fazer com isso? É caráter. Alguém que quer crescer, abrir o horizonte, vai crescer, vai aprofundar. Mas alguém raso vai abrir o horizonte, vai ficar girando de forma rasa. E a internet prova isso. Sim. Não era para todo mundo estar aprofundando mais conhecimento na internet e, no entanto, ficou uma rasura em cima de muitos temas. Sim. Então é importante quebrar esse tipo de senso de superioridade, que é uma grande ilusão, uma viajada de ego que as pessoas têm. E qual é a tua alegria? Compartilhar o que você sabe para o outro também saber e crescer. E todo mundo melhorar no final. Todo mundo sob a ótica de um poder maior, que é a origem de todos nós. Mas esse erro que você está apontando é uma das coisas que eu mais venho combatendo ao longo dos anos, tá? Para que ninguém dê essa viajada de arrogância, de se achar melhor, superior sobre o outro que não estuda aquilo. Ou querer empurrar a goela abaixo, né? Não, você tem que entender isso. Agora você vai entender. Isso é péssimo. Deixa eu aproveitar. Você falou do medo. O medo é sempre a forma mais, digamos, potencial para você conseguir dominar as pessoas. Forma de controle.
Forma de... Não, nós temos o medo como uma forma de poder sobre os outros. Quanto mais você estimular a ignorância, mais o medo acontece. Porque alguém com medo, na ignorância, não dá um passo à frente, porque não sabe o que tem do outro lado. Então ela fica contida, então ela não evolui. Como é que alguém vai conhecer outros níveis além daqui se ela tem medo desses outros níveis? Ela não vai dar um passo. E nós crescemos na base do medo desde a educação em casa. Por exemplo, era o medo do velho do saco embaixo da cama, o medo do diabo, depois o medo do espírito obsessor. Bicho-papão. Cara, o bicho-papão é medo, medo e medo. É uma forma de controle. Hoje, a pessoa está adulta e gostaria de desvelar outros conhecimentos, vamos chamar espirituais. Mas uma partezinha dela está com o freio de mão puxado, que é o medo inoculado culturalmente lá atrás. E esse medo, ele se espraia de várias formas, até chegar num ponto tipo assim, Carlos, não vá em outro lugar além daqui. Você sabe que o mal está à espreita. Lá pode ter o mal disfarçado de cordeiro, né, um lobo, para te abocanhar. Não vá lá que você vai se perder. Veja, isso é discurso de medo. Não é melhor você falar, vai onde você quiser, usa discernimento, filtra, só não compactue com o mal se achar o mal. Mas se for um lugar de bem, aproveita algo lá, traz para cá e soma com o que você já faz de bem aqui. Só evite coisas que pratiquem o mal. Você já vê um outro discurso, né? Mas tipo, não vá, porque o mal está à espreita para te pegar. O diabo se disfarça de várias maneiras para poder te enganar. É medo em cima de medo. E outra, se você sair da nossa religião, sua vida vai dar para trás. O diabo vai te pegar, o inferno vai te recolher, o umbral. Aí só muda o nome, porque isso tem vários... Você está desviado da sua programação original se sair daqui. Tudo controle na base do medo. Até o dízimo, né? Se você não for dizimista... Tá, e você está desempregado, como é que você vai fazer o dízimo, você cara? não é dizimista, você não vai ter a prosperidade, porque você não está colaborando aqui. É a drenagem que eu falei para você, quando isso está explícito ali. Agora, uma estrutura precisa de dinheiro para pagar IPTU, imposto, água, um lugar para o público, que vai muita gente, tem um custo de papel higiênico enorme, sabonete, água. Então, tem que existir uma base financeira para dar suporte à estrutura, senão ela nem existiria. Agora, usar a estrutura para drenar dinheiro das pessoas é uma outra coisa. O que você acha do discurso, por exemplo, eu já ouvi muito de Igreja Universal, por exemplo, na rádio, quando eles anunciam assim, você que acabou de perder um ente querido, você que tem um parente que está preso, eles fazem uma captação de pessoas que estão na pior, oferecendo um apoio, né? Muitas vezes são pessoas que não têm nenhum apoio psicológico. E aí, a partir disso, ele traz a pessoa para a igreja no pior momento da vida dela, para depois falar, não, agora você precisa colaborar, aí você precisa ser dizimista. Qual a sua visão sobre isso? É uma forma legal de capturar pessoas? É uma captura do fiel, né? Eu não gosto, mas isso acontece em outras religiões, orientais, ocidentais. É um problema... acontece humano. Em outras também. Isso acontece em outras disfarçadas de outros rótulos, mas sempre drenando alguma coisa. Então, isso é um problema humano. Você citou uma religião, mas tem várias outras onde isso acontece de formas disfarçadas muitas vezes. Então, por exemplo... desculpa te cortar, mas na Igreja Católica também. Outro dia eu estava no velório e aí, do nada, apareceu um padre. E aí o padre começou um discurso de que quando você morre, se você não... Então vamos buscar a igreja, galera. Quem tá aqui e não buscou a igreja... Então assim, ele aproveitou de um momento de dificuldade da família e ele mandou um discurso de assim, vamos todo mundo pra igreja que precisa. Mas isso eu vi também estudantes espirituais fazer a mesma coisa. Tipo assim, pega um estudante espiritual chato, chega num velório, fala, por que ninguém morre? Os bons espíritos estão aqui para levar, não existe morte. E aí começa a espalhar os panfletinhos do grupo onde ele vai, para que todo mundo vá. Ele nem parou para perguntar se as pessoas queriam ouvir aquilo, cara, né? Então, o que eu faço como estudante espiritual? Se você sofreu uma perda, eu vou lá, vou te dar um abraço em silêncio e te encher de luz, cara. Eu não vou te doutrinar, porque você está vulnerável por uma perda. Eu vou respeitar o teu momento, vou te abraçar, vou te chamar para tomar um café, vou tentar, de alguma forma, te dar apoio psicológico para você atravessar aquilo e lentamente voltar a viver. Mas eu não vou te doutrinar. Venha no meu grupo, não. Leia isso, faça aquilo. Não.
Primeira coisa que eu quero te fazer, vamos tomar um café, Carlos. Senta aqui. Você está vendo o sol como levantou de novo? A vida segue, né? Isso é uma coisa da natureza. Agora, trabalha dentro de você isso aí, cara. Por exemplo, você tem suas filhas, você tem um monte de coisa, você precisa batalhar, você tem motivo para viver. Continua firme na tua jornada. Tudo que desce aqui um dia vai embora. Agora, segue o caminho que você quiser, ou não segue caminho nenhum. Mas eu quero te ajudar e que você fique bem. Eu estou aqui como teu amigo, não como doutrinador. É isso que eu faço quando eu vou ajudar alguém. Mais honesto, né? Muito mais honesto do que o cara Não, é mais honesto. Agora, se a pessoa me perguntar, eu vou explicar tudo que eu sei. Lógico, aí o cara tá aberto, né? Mas eu não vou forçar a barra. Não fiz isso nem com meus familiares, cara. Eu tenho familiares que são religiosos, materialistas. Não doutrinei sequer minha família, para nada. Eu acho isso um absurdo. Agora, se algum deles me perguntar, eu conto tudo. O que eu sei. Não vou chegar na padaria, eu faço a brincadeira com meus alunos, cara. Eu falo assim, chegou na padaria, compra pão. Não enche o saco do padeiro. Não chega e fala assim, padeiro, sabe o que é karma? Ô, seu atendente, você sabia que se não me servir o café direito, o karma te pega? Sabia que tem vida após a morte? Isso é um fanático, cara. Vou tocar a campainha domingo de manhã na porta É muito comum também jovens entrar em algum estudo espiritual, ficar tão empolgado que volta para casa e quer doutrinar a vozinha dele, que é católica há milênios. Você tem que ir e arrasta a vozinha para dentro de um estudo espiritual por uma questão assim de empolgação, sendo que às vezes aquele jovem, nem ele vai seguir aquilo a vida inteira. É muito fácil você, sob empolgação, aqui encontrei. Eu quero ver atravessar uma encarnação inteira, uma vida inteira, mantendo a média firme do que você sabe e atravessar diante do ceticismo geral, todo mundo duvidando e você caminhar forte, porque aquilo é teu caráter, teu estado de consciência. Isso é outra coisa. Qual que é a religião que você falou que faz isso disfarçadamente? Não, existem várias, no Oriente inclusive. Como que eles fazem? Por exemplo, eu estava no Japão em abril, então fui em vários templos budistas para conhecer. Tinha lá, eu fui num templo shintoísta também da deusa Amaterasu. Tá? Porque eu estudo tudo de conjunto. Num dos templos budistas que estava lá, tinha uma espécie de totem budista com uma pequena fonte e ali as pessoas jogavam moedas, que era o lugarzinho dos desejos, para que o Buda atenda a seus desejos. As pessoas jogavam moedinhas. Ele estava cheio de moeda. É claro que isso depois vai para as atividades do grupo, que tem que existir, tem despesa. Aí você vai e pensa, esse monte de pessoas que está num templo budista jogando moedas para o Buda, que será que elas estão desejando? Consciência, amor, lucidez, paciência? Nada. Elas estão desejando, às vezes, a mulher ou o marido de alguém, estão desejando passar por cima do outro. Aí dinheiro, fama. Eu abri minha percepção assim, mental, espiritual, e em volta do totem tinha um círculo de luz vermelha, viva, como se fosse uma energia granulada. Vermelho ou laranja, quando você vê, é energia de desejo por algo material. Se houvesse ali uma aura violeta, lilás, azul, a média dos desejos era para o alto. Não, a média dos desejos era coisa humana. Então, isso acontece, cara, em todos os lugares. Tá? São manipulações religiosas, seja financeira, seja emocional, seja sexual. E é claro que dentro dessas estruturas podem ter pessoas excelentes também ali que estão tentando algo melhor. Mas existem estruturas maléficas em todas as áreas. Não adianta eu falar X ou Y, porque é um problema mundial. Você acha que quando a gente faz a gente está com um problema financeiro, a gente pede para Deus... preciso de ajuda, preciso de dinheiro, preciso pagar minhas contas, Deus ele vai te oferecer a oportunidade. Como que é isso? Por exemplo, a noção de Deus que as pessoas têm não é do todo que está em tudo, é a noção particular dela do que ela acha que é Deus, quer dizer, um cara lá em cima que vai atender seus desejos. Tô pedindo pro universo, sei lá. Então, mas se você pensar o universo ou uma causa maior, você não vai entender que essa causa seja suscetível de chantagem emocional ou do pedido de... Nosso planeta é desse tamaninho, cara, no meio do infinito. Imagina a prece de alguém aqui para alcançar o alto, tem que ser uma prece que... o grãozinho de areia que a gente... Não, tem que ser aquela prece que não está pedindo nada, está buscando inspiração. Se a prece está cheia de pedido, ela vai com um conteúdo emocional de um desejo, que é sair de uma dificuldade. Só que nós estamos falando de uma escala universal. Não dá para a causa primária, criadora de todos os espaços, ficar preso no espaço da mente de um devoto de uma religião da Terra, que é um planeta desse tamaninho. Então, quando se fala prece, no sentido, uma abertura,
que seja em espírito, verdade de coração, em que você busca a referência que você respeita. Se você é budista, vai pensar no Buda. É cristão, pensa em Jesus. É um bandista, pensa em Iemanjá. Mas você vai fazer isso imbuído de amor, respeito. E o que você vai buscar? Ó Jesus, né? Ó Buda, me inspire. Por favor, me projeta uma energia para eu descobrir no meio desse mar de problemas como eu possa fluir melhor. O caminho, né? Não peça para realizar o que você veio descobrir, que você desceu para a Terra para aprender a lidar com dificuldades. Se o professor dá cola para o aluno na hora da prova, isso não é ético. Então, o plano espiritual não vai te ajudar na hora de uma prova que você desceu para vencer. Então, você foi traído por alguém que você ama. E aí você pede, plano espiritual, me ajude, faça ela voltar. Isso não vai rolar, cara. O que você pede? Me dê paciência e sabedoria para superar essa perda e voltar a viver. Então, isso sim é um pedido num sentido mais amplo. Agora, a maioria das pessoas está pedindo coisas no sentido de ego, de desejo totalmente daqui. E isso não é o universo, isso é apenas um planeta e a pessoa pequenininha dentro do jogo de ego dela prometendo coisas ao alto para tentar alcançar outras coisas aqui, numa negociata com o divino. Como é que Jesus ensinava? Ó Senhor, como é que o Senhor faz uma prece? Jesus falava, eu venho no meu coração e em secreto falo com meu Pai que está no céu em espírito e verdade. Veja de coração. A maioria das pessoas faz a prece com a mente cheia de desejo e conluios, mas quando a prece é de coração, cara, desaparece a noção de espaço e tempo, é sintonia. E aí as coisas começam a rolar de outra forma. Mas então, para você mentalizar, é eficiente ou não? É eficiente como técnica. Tá? Você mentalizar alguma coisa, você está criando na aura da tua cabeça uma série de energias que possam atrair coisas semelhantes. Positivas ou negativas. Isso é mentalização. E a mentalização ela pode ser para o mal ou para o bem, depende do que você está buscando. Agora, uma prece não é mentalização, ela é algo... É uma conversa interior do teu coração com o coração do Eterno, na linha que você gostar. Agora, mentalização é técnica, é mente, não é coração. Vou dar um exemplo. Você está com um filho doente e você está ali mentalizando para que aquilo ali, de alguma forma, ache uma solução, mas, ao mesmo tempo, cara, eu estou no meu coração aqui pedindo uma solução divina, que eu não sei o que fazer. O que é eficiente? É a mentalização? É o pedido do coração? Por exemplo, fosse o meu caso... Eu ergueria o pensamento, olha, o pensamento não a partir daqui, mas um nível de pensamento saído do sentimento na direção de um poder maior, pedindo inspiração de como lidar melhor com aquela situação. No meu caso, como sensitivo, eu passaria energia com as minhas mãos para a pessoa buscando uma inspiração que me passe uma luz maior que saia pelas minhas mãos e encha a pessoa que eu quero ajudar dessa luz, né? E que, de alguma forma... me abra a possibilidade de eu lidar melhor com isso. Outra coisa, Carlos, às vezes, aquela doença vai levar a pessoa a passar para outro plano. Isso é da natureza. Isso não tem idade, pode ser uma criança, um adulto ou um ancião. Um animal. As pessoas vão embora, animais também. Isso não é punição. As coisas, causa gera efeito. Se você desceu, encarnou, um dia você vai desencarnar. Isso é do jogo. A gente não sabe a hora. Então, você pode fazer tudo de melhor e não adiantar e a pessoa partir para outro plano. Mesmo assim, você ainda conseguiu fazer tudo o que você sabia. Vibrou melhor, ajudou, mas aquilo não surtiu efeito, porque não era para a pessoa ir. Mas você melhorou tentando ajudar. E o outro melhorou quando percebeu que o outro estava ajudando. Ele vai lidar melhor com a passagem dele para outro plano, porque ele não estava sozinho, tinha você ajudando. Então, sempre ajuda, sempre busca uma inspiração, mesmo que a pessoa esteja nas últimas. E que essa inspiração faça você entender esses mecanismos da natureza, não por frieza, mas você entende aqui. E outra, você está consciente do que você fez, sabe que ajudou a pessoa num processo. Cara, eu já ajudei muitas pessoas a partir para o lado de lá. No momento final, tá junto, dando apoio e para mandar uma energia para ajudá-la do lado de lá. Então, eu acho uma grande honra eu estar próximo do momento definitivo da vida de uma pessoa, eu estar ali comparecendo para poder ajudá-la no momento mais difícil da vida dela. E eu estou ali, estou vibrando. Muitas vezes os familiares estão ali chorando, ninguém está ajudando, e eu estou ali pontificando, ajudando a pessoa e sabendo que a família não acredita em nada do que eu estou fazendo. E a família ainda fala, você é curador, por que ele morreu? Ué, por quê? Isso é do jogo. Um curador não é só para curar doença, é para curar a consciência
né, do outro que está passando para ele passar melhor para o outro lado. Isso é difícil da família entender. Mas é muitas vezes nesse momento que as pessoas se revoltam e aí, se tem alguma conexão com Deus, ele fala, não acredito mais em nada, orei, fiz tudo que eu podia e não me escutou e cria uma revolta, né? Isso é um motivo de revolta em geral. Na hora que a pessoa mais precisa disso é a hora que ela renega aquilo por revolta. E aí que ela precisava ter essa consciência maior para superar um momento difícil. Eu estava domingo passado no meu programa falando o seguinte, você está num grupo cristão e aí um dirigente, um sacerdote fez uma grande besteira, você fala, agora não acredito mais em Cristo. O que Cristo tinha a ver com o erro de um ser humano dentro de uma religião? Uhum. Você está dentro de um grupo budista, um mestre budista fez uma besteira. Aí você fala, não acredito mais no Buda por causa do erro de um budista. Né? Você está dentro de um grupo espírita. Tem um dirigente espírita, fez uma besteira, você fala, não acredito mais nos espíritos. As pessoas embolam. Ah, se está ruim, por que Deus não ajudou? Então não acredito mais nisso. Isso é o ego da pessoa condicionado jogando. A causa maior é o absoluto. A nossa vida é relativa e o que está aqui vai embora. Acontecem coisas no plano físico, né, que fazem parte do jogo de quem está vivendo aqui. Não está frio aqui em São Paulo hoje? A gente vai sair na rua, vai ter que botar um casaco, está frio. Não adianta falar assim, por que Deus criou o frio? Isso não resolve o frio lá fora. Uhum. Eu vou ter que botar um casaco. Sim. Então, as leis da natureza são soberanas a nós nesse plano. Eu preciso entendê-las. Me revoltar com leis da natureza não altera as leis da natureza. Tem gravidade chapando a gente no solo. Aí eu falo, maldita gravidade. A gravidade não liga a mínima porque eu acho. É uma lei da natureza muito maior. Assim como tem a lei que causa, gera efeito. Eu me adapto a isso por estudo. E eu entendo esses mecanismos. Isso não é frieza. Eu entendo que alguém que um dia nasce, um dia pode ir embora. Inclusive eu. Isso não é punição divina. Encarnou, você está sujeito a esse trâmite de passar doença, fome, sede, frio e morte no final. Mas no trajeto dessa vida vai ter poesia, vai ter música, vai ter cinema, sim, vai ter amor. Descubra o que você está fazendo nessa travessia entre altos e baixos. O estudo espiritual, para mim, me trouxe essa lucidez ao longo dos anos. Eu, mexendo com a parte espiritual, sei que não vou ter favorecimento. Quem eu amo pode ir embora amanhã. Eu posso ir embora. Meu cachorrinho pode ir embora. Eu compreendo isso naturalmente. Agora, como eu vou lidar com essas perdas, é uma coisa minha interna. Como eu estou mexendo com isso há um tempão, eu aprendi a lidar com isso de outro jeito. Só que alguém de fora vai olhar e falar, eu acho que esse cara é frio. Que frio? Eu estou ali ajudando um monte de gente, né? E a pessoa que está criticando não ajudou a ninguém. Só que ela não tem esse conhecimento para poder aprofundar. Mas eu gostaria que ela tivesse. Mas eu não vou doutrinar. Sim. E outra, é o tempo dela. E eu não me acho superior porque eu sei disso. Agora, o estudo espiritual, ele te dá uma tranquilidade para lidar com os reveses. Não vai haver revolta porque você não está jogando com ego. Eu sei que eu estou aqui, amanhã posso não estar, você e qualquer um. Isso não tem a ver. Por que Deus permitiu? Isso é do jogo, cara. Meu cachorrinho está com 16 anos. Ele pode ir embora a qualquer momento, ele está já idoso. Uhum. Eu entendo. Agora, uma pessoa sem entender, ela vai falar, Deus me puniu levando meu bichinho. Não existe isso, cara. Isso é a natureza. Agora, se eu lido com isso, eu vou sentir a falta do bichinho, mas eu entendo o processo e eu vou continuar a viver. Daqui a pouquinho vou ter outro bichinho perto para trazer outra vida que eu possa interagir, crescer, dar chance daquele bichinho crescer comigo. Uma nova aventura. Mas aquele bichinho anterior vai seguir a evolução em outro plano. Nem os animais morrem. Mas eu não posso provar isso para ninguém. Eu já apego, né, cara? Já vi um monte de animais desencarnados do lado de lá. Carlos. Eu vou entrar nesse assunto, porque, primeiro eu quero projeção astral, paralisia do sono, experiência de quase morte. Eu queria que você desse um panorama aí para explicar para a galera quais as diferenças. Aí. Olha, as saídas do corpo acontecem principalmente durante o sono ou em estados alterados da consciência. Durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam, então o campo energético se dilata, permitindo uma soltura da parte espiritual temporariamente para fora do corpo. Ao longo da história, muitas doutrinas antigas, herméticas e orientais já estudavam essas capacidades dentro dos templos antigos. Uhum. Do século XIX para cá, principalmente século XX, começou uma grande abertura desses temas, até chegar na internet década de 90 e ampliar a um clique. No Google você acha um universo de informação
para pesquisar algum tema. Então, essas experiências que outrora eram mais secretas, e aí todo mundo falava, isso acontece só com um médium, ou com alguém que é iniciado numa fraternidade esotérica. Hoje, o que se sabe? Acontece com qualquer pessoa, pela quantidade de relatos que tem hoje na literatura do tema. Então, a saída do corpo consiste na separação temporária da parte espiritual para fora da parte humana. E, ao retornar, conter a memória do que você vivenciou lá fora, trazendo para cá. Isso muda maneiras de você ver as coisas. Confunde com sonho? Não, o sonho é outra coisa. O sonho ocorre dentro do cérebro. O sonho já está muito pesquisado. Tem os laboratórios de medicina do sono, laboratórios do sono, que pesquisam ondas cerebrais, bioquímicas cerebrais, sonhos normais, sonhos lúcidos. Tudo isso está dentro do aspecto do cérebro. Uma experiência fora do corpo é fora do seu cérebro. Ela é extracorpórea. O problema é que na hora que você volta e encaixa, Carlos, mistura com os sonhos que o cérebro estava elaborando. Na hora que você acorda, vai falar assim, caramba, isso foi um sonho ou uma saída do corpo? Porque embolou. Eu pergunto por isso, porque assim, eu tenho sonhos, às vezes, de imagens aéreas, tipo na região onde eu moro. Mas eu nunca subi um drone lá para ter essas imagens aéreas. Tipo assim, de indo longe, assim, de voando mesmo. Então, esse tipo de sonho, na minha experiência, eu não vou dizer todas, mas na minha experiência, todas as vezes que eu achei que era um sonho de voo, eu descobri depois que era uma saída do corpo pelos detalhes que se confirmaram. Então, muitos sonhos de voo, por exemplo, seu cérebro só pode fabricar um sonho a partir daquilo que você tem no banco de memória, exceção de sonhos pré-cognitivos que ainda não aconteceram. Então, se o teu cérebro quisesse botar um desejo de voar num sonho, te colocaria dentro do avião, dentro do helicóptero, asa delta, tapete voador, o que quer que seja, mas teria um motivo para você vencer a gravidade. Teu cérebro não tem condições de fazer um voo em que você voa livre sem gravidade te afetando. Não há essa experiência gravada. Acontece até de sair correndo na rua e começar... É bizarro, assim. E eu gosto, porque é bem gostoso, assim. Você fala, puta, aqui, olha como eu consigo voar, conversando com as pessoas nos meus sonhos. Mas o que mais me impressiona é, tipo, a parte de cima, porque são imagens que eu não tenho. No teu caso, tá bem nítido. E outra coisa, se uma pessoa encaixa no corpo, voltando de uma saída, e abre os olhos, não cai no sono, ela lembra tudo integralmente, porque não deu tempo do cérebro misturar. É o que acontece no meu caso e no de outros, mas mesmo assim, às vezes mistura um pouco, mas você descobre alguns pontos que você sabe, isso aqui está misturado, mas por estes pontos comuns com o que eu já vi em saídas reais, eu percebo que não foi só um sonho, foi algum conteúdo que acabou misturando. E, bom, aí falou, isso é a projeção. Essa é uma saída do corpo. E a EQM, por exemplo? EQM é a abreviatura de experiência de quase morte. Na década de 1970, tinha um pesquisador chamado Raymond Moody Jr., psiquiatra americano. Ele começou a ir nos hospitais entrevistar pacientes que tinham tido paradas cardiorrespiratórias, tinham ficado alguns minutos com o coração parado e o médico conseguiu reanimá-las, trouxe de volta. Esses pacientes eram chamados de ressuscitados, o nome estava errado. A morte não é a parada cardiorrespiratória, é a morte cerebral logo depois. Então, se o coração parou e o médico consegue reanimar o metabolismo antes que o cérebro morra, a pessoa revive. Então, passaram a usar o termo reanimados. Porque para ressuscitar teria que ter morrido. E a morte ainda não tinha acontecido. Então, ao entrevistar pacientes que tinham passado por essas paradas e voltado, ele tinha uma pranchetinha e perguntava, você sentiu medo na hora? Quando você voltou, informaram que você morreu por 5 minutos. O que você sentiu? Perguntas naturais. 30% a 35% das pessoas entrevistadas que não se conheciam e que tinham passado por isso em hospitais diferentes, falaram, mas doutor, tem algo estranho. Eu saí do meu corpo. Vi o meu corpo deitado, o médico desesperado, tentando me trazer de volta, abriu uma passagem luminosa. Coisa de filme, né? Chegou um ser de luz e falou, volta aqui, não é tua hora. E eu acordei aqui, doutor, eu tenho certeza disso. E aí, 30% a 35% das pessoas com parada cardiorrespiratória que voltaram narravam isso. Ele então cunhou o termo experiência de quase morte, porque a morte ainda não tinha acontecido, porque o cérebro ainda não tinha morrido. Tem o túnel também, né? Aí ele lançou um livro chamado Vida Depois da Vida. Cara, o livro é um clássico
com relatos desses pacientes. Depois foram surgindo vários outros médicos, o Dr. Michael Sabin, George Gordon Rich, Elizabeth Kubler-Ross. Eu pesquisei esse material todo, porque eu leio muito para poder estar atualizado. E aí hoje na internet, a gente encontra diversos canais no YouTube sobre EQMs. Aqui no Brasil, tem um canal Afinal Que Somos Nós, do Carlos Mendes. Excelente. Eu já fiz live com ele, ele é muito bom, com narrativas de pessoas que passaram por isso. Agora, ficou um mito de que toda EQM é boa. Não, existem EQMs negativas. De ver trevas? De ver treva, principalmente em caso de tentativa de... Nossa. A pessoa tentou se matar, o médico salvou ela, falou assim, eu vi um lugar horrível. Quer dizer, que você me trouxe se ela de tivesse volta. Desencarnado, cara, ela provavelmente pararia ali. Outro mito. Então isso não é uma... Desculpa cortar, mas isso não é uma forma de tentar causar medo nas pessoas. Não, é fato real. E é minoria. E é minoria. Não vou nem falar. Outro mito é de que toda experiência de quase morte a pessoa entrou na luz. Esses outros casos dizem o contrário. Quer dizer, 80% dessas experiências trazem uma nova definição para a vida. Ah, então é mito. É mito de que toda experiência de quase morte leva você para a luz. Por causa desses outros casos que eu falei, tem um livro chamado Viagem ao Mundo das Trevas, da Andy Fenimore. São só relatos de EQMs negativas, em que pessoas viram coisas ruins do lado de lá. Dá um exemplo. Exemplo, por exemplo, se vê num ambiente escuro, pesado e um monte de gente. Vem para cá que nós vamos te pegar. E a pessoa acorda e fala, meu Deus, onde que eu estava? E o médico fala, você ficou 5 minutos com o coração parado. Tentativa, por exemplo. Quer dizer, se ela tivesse consumado, talvez ela ficasse naquele plano, se o médico não tivesse trazido de volta. Então, existe um pequeno percentual de EQMs que trazem memórias negativas. A maioria positivas. Outro mito é de que todo mundo que tem parada cardíaca vai passar por uma EQM. Não, 30% a 35%. 70% não lembra nada. Quer dizer, eu pesquisei bem esse tema, tenho amigos médicos que pesquisam esse tema e surgiram muitos mitos. Nem sempre aparece um ser de luz. A pessoa às vezes viu apenas o corpo dela de fora e o médico ali caiu dentro do corpo. Em outros casos, ela passa por uma luz e se vê em outro plano, que aí são experiências já no plano espiritual. Então são muitas EQMs, entram ali características diversas. Existem céticos que vão falar que é bioquímica cerebral, né? Ilusões causadas pelo cérebro. Tem um médico chamado Dr. Eben Alexander, lançou um livro chamado Uma Prova do Céu, aqui no Brasil pela editora Sextante. Ele era um crítico das EQMs, Carlos. Ele, como neurologista, falava isso é tudo criação do cérebro, até que ele teve um EQM. Quando ele volta, ele fala, é tudo verdade, porque eu, como médico, não tenho como desconsiderar tudo que eu vivi. Não é bioquímica nenhuma. Chama-se uma prova do céu. Legal. Então, você tem outros parâmetros que entram em ação. E uma coisa, a maior parte das pessoas que passam uma EQM, quando volta, muda o jeito de viver, cara, para algo mais positivo e com significado. Tipo, vamos usar a linguagem popular. Bateu na trave, quicou na linha do gol e voltou pro jogo. Isso marca a pessoa, ela fala, preciso mudar algo, minha vida como estava, agora que eu percebi que tem algo além, dá significado. Então essa é a parte legal e algumas pessoas que passaram por EQMs desenvolveram capacidades paranormais. Já tem livros falando disso. Tipo? Capacidades paranormais depois das EQMs. Mas quais? Telepatia, clarividência, saídas do corpo e até mediunidade. Pessoas que não mexiam com esse tema antes. Voltou da EQM, mudou tudo. Nossa. Existem hoje vários livros sobre o tema. E vamos avançar. Então, assim, a gente falou que são muitos temas, né, cara? Não, mas a gente falou de quase morte. Agora, assim, existe a possibilidade da pessoa morrer e não tem nada disso, você não vai, assim, de tudo que você estudou, de simplesmente apagar. Não, dar um apagão e não existir mais, isso não existe. Não. Tipo, da alma não ir para lugar nenhum. Não existe isso. É o que eu acabei de falar, a Terra é um lugar desse tamaninho. Matéria é energia condensada, não é? Então, até o corpo humano é uma forma de energia, Carlos. A ciência hoje diz para nós, isso aqui não é só matéria, é um campo energético aglomerado. Luz capturada gravitacionalmente numa forma humana. Se matéria é energia condensada, a luz é matéria em estado radiante. Tudo é energia em graus variados. Condensada é matéria, se utilizada é a luz. Então, este corpo humano é interpenetrado por campos mais sutis. Quando essa estrutura humana cai, esses campos se soltam, que é a parte espiritual. E é claro que esses campos estão ligados a campos mais sutis que não são o plano da matéria. É a chamada vida além da matéria,
campos que já existiam, interpenetrantes. Vamos chamar esses campos de plano espiritual, com níveis de densidade diferentes. Ao sair do corpo, teu campo tem uma determinada densidade que é atraída para um campo igual, coletivo, quer dizer, um subplano espiritual. E ali você se vê junto com outros no mesmo calibre que você. Não há como você aparecer no nada. Agora, ou melhor, desaparecer no nada. Uhum. Agora acontece uma coisa. Pessoas com uma mentalidade negativa e que negam qualquer coisa além de só a matéria ou o ego delas, quando passam, elas querem se autoanular. Então elas ficam presas num clima mental, uma prisão mental assim, não existe nada, não existe nada. Eu vi vários espíritos assim, que estavam presos dentro de um campo de negação da vida. E aí, esses espíritos, se eles se comunicam no médium, eles falam, não existe nada, porque eles estavam presos na mente dele e não viram a realidade fora da caixinha mental na qual eles estavam prisioneiros. Existem pessoas que querem anular a capacidade de viver. Muitas tentam até contra a própria vida. Uhum. Se uma pessoa tenta contra a própria vida, qual é o objetivo dela? Deixar de existir. E o que acontece? Ela perde o corpo e continua existindo. Ela não resolveu e continua pensando naquilo que um dia levou ela à tentativa. Quer dizer, não é possível anular a consciência. É possível bloquear a percepção do infinito, travando por uma crença cega de que nada existe. São espíritos em condições de sofrimento muito grande, porque estão numa prisão mental de que nada existe, nada existe, nada existe. É autoanulação. Isso sim existe. Mas isso é o quê? É um limbo que a pessoa fica? É um limbo que ela fica espacialmente. Não vou dizer que se é ali, aqui em cima ou embaixo, mas um nível de consciência em que ela está entre. Ela nem está aqui, nem está em outro plano. Está numa espécie de limbo, num limiar. Foi a partir daí que na área espírita surgiu a expressão umbral. Mas é um lugar ruim. É ruim. Umbral é limiar, barreira. Uhum. Ruim porque já está ruim dentro da mente dela. Não é que ela está num lugar ruim. A mente dela já é o lugar ruim. Junta 1 milhão de seres nessa condição, Carlos, o ambiente em volta deles vai cristalizar o que está dentro. Como o clima dentro era ruim, o ambiente cristalizado em volta, plasmado, tende a ser ruim. Aí vamos chamar inferno, Hades entre os gregos, Guerrina entre os judeus, lugar de trevas e ranger de dentes, umbral, astral inferior. Isto tudo é a cristalização do que está na mente, formando um ambiente entre o físico e o plano espiritual. Então vamos lá, voltando naquela questão do medo. Todo mundo fala que, cuidado que tem tudo... Mas então, na sua visão, existe mesmo. Então, existe. Então, não é de se surpreender de que quem tem medo daquilo, você pode mesmo ir pra lá. Aí, o medo daquilo, alguém com medo não cresce, porque não dá o passo à frente. Se não cresce, não pode estar feliz. É alguém estacionado. Uhum. Como que ela vai passar para um nível superior se ela estacionou e não admite nenhum nível superior? Então, o medo garante que a pessoa fique presa em ambientes que reflitam essa treva. Uhum. Por isso, extirpar o medo, acabar com a ignorância e trazer conhecimento aberto é uma das formas de cura da consciência da humanidade. Seja em que nível for, não só espiritual. É educação, mas não educação só material. A educação integral, que seja educação emocional, que seja educação mental, educação espiritual. Isso melhoraria muito a manifestação do ser humano na Terra. E ao passar para outro plano, o horizonte da pessoa estaria aberto. Eu chego a dizer que, vamos dizer, o universo é infinito. Se você imaginar lugares mais sutis do que o nosso, pessoas que estão lá no jardim de infância estão estudando isso desde o jardim de infância. Conclusão, a humanidade deles é mais suave, mais tranquila. Mas nós estamos crescendo na base do medo do capeta, velho embaixo da cama, o velho do saco, medo de inferno. Fizeram uma pesquisa uma época, Carlos, na Inglaterra, com crianças de entre 4 e 6 anos de idade. Qual era o maior medo que as crianças inglesas tinham entre 4 e 6 anos de idade? Você sabe quem ganhou? Deus. Sabe por quê? Porque toda hora essas crianças escutavam, Deus vai te punir, Deus está de olho, você vai para o inferno. Então, o medo das crianças era Deus, cara, pela visão nefasta que os pais e os adultos estavam dando de um Deus colérico. Deus está de olho, hein? E não uma causa maior, além de todo e qualquer pensamento. Então, as pessoas na base do medo encontram isso refletido extrafisicamente. Então, qual é a forma de você eliminar
uma pessoa ficar estacionada, eliminar o medo dela aqui, porque quando ela desencarnar, a sintonia dela é para outro lugar. Entendi. E não para esse. Então, por isso, esclarecimento espiritual é a melhor forma de erradicar o medo. Agora, quantos medos nós temos dentro da gente? Por isso, muita gente não quer mergulhar para dentro de si mesmo, porque vai encontrar dragões ali dentro. É uma luta. E outra coisa, Carlos, quando você vai meditar e mergulha para dentro, fazendo uma ronda dentro de você, você está sozinho, cara. Dá um medo danado. Você está sozinho contra seus dragões de dentro. Aí qual é a tua noção? Não fico aqui dentro, é melhor prestar atenção lá fora, que aí eu não tenho que prestar atenção nessas coisas por dentro. Aí fica na Matrix, né? Aí você cai dentro da rede de ilusão, que é o mundo externo, se você não tiver consciência por dentro. Você tem essa possibilidade dessa, como que eu posso falar? Dessa vida fora do corpo, não? De projeção. Você já foi para um lugar ruim? Você já viu? Você já foi no umbral, por exemplo? Sim, por um detalhe. Com o desenvolvimento meu ao longo dos anos, eu comecei a frequentar vários grupos, né? É inevitável, Carlos, você é um jovem, começa a ter experiência, você vai num grupo espírita aqui, um grupo de umbanda colar, um grupo hermético ali, você vai tateando e lendo de tudo para tentar se encontrar. Então, à medida que eu fui aprofundando grupos, foram aparecendo outras capacidades, como a mediunidade. A saída do corpo era anterior, era anímica. E aí eu comecei a ver seres espirituais nas saídas. Inclusive alguns que eu tinha conhecido aqui que estavam vivos em outro plano. Como que é umbral? Aí o que acontece? Seres espirituais mais maduros, como irmãos mais velhos, me ensinaram a projetar a luz com as mãos. Eu nunca fiz um curso aqui de aprender a lidar com as mãos, foi fora do corpo. E aí eles começaram a me levar em ambientes escuros e pediam: irradia aqui para você ajudar pessoas que estão presas ali, que era o chamado umbral ou astral inferior. Então, desde jovem, eu comecei a lidar soltando seres agarradiços para um outro plano. Então, muitas vezes eu fui levado ao longo da vida, posso até dizer que é a minha principal especialidade, para aplicar luz e ajudar esse pessoal a se soltar. Existem, não são locais, são bolsões energéticos, cheios de entidades dentro, configurando um plano todo trevoso. Esse plano varia de acordo com as pessoas que estão ali. Eu vi ambientes abismais que lembravam descrições do Dante Alighieri na Divina Comédia. Vi ambientes que pareciam cidades medievais trevosas, cara, só com coisa maléfica. Caramba. Vi ambientes que eram cidades como a nossa, mas toda cinzenta, cara. Então, o próprio astral inferior tem níveis e subníveis. Todos não legais, é claro. E quem está estacionado lá já tinha sintonia com isso durante a vida. Então, não adianta eu chegar e falar assim: Carlos, faça o bem para você não parar no astral inferior. Você vai fazer o bem na base do medo, e o medo é o que te prende lá. O que eu te falo? Faça o bem porque você está transbordando coisa boa e você está crescendo. Ajuda. E outra, ao ajudar, você não vai ganhar nenhuma recompensa celeste, a não ser se sentir bem com o que você está fazendo, que já é uma baita de uma sensação de se sentir útil. Ajuda por transbordamento, não por medo de ir para o inferno, ou do diabo te agarrar, ou de um espírito pesado te pegar. Ajuda por nível de consciência. E esta própria consciência que você tem é o que vai atrair você na direção de um ambiente consciencial mais saudável. Não precisa ter medo, semelhante atrai semelhante. Mas se eu te imponho um medo até para fazer o bem, o medo está na base do teu bem. E esse medo vai seguir dentro de você como pano de fundo. Agora eu queria um pouco mais de descrição dessas pessoas, dessas almas, por exemplo, que estão nesses lugares. A maioria é o quê? Por que eles foram parar lá? Normalmente, para parar num ambiente desse, a pessoa tem que ter perpetrado maldades, prejudicado pessoas. A maldade é o grande atolador da consciência. A má intenção, o desejo de prejudicar o outro, porque se eu tenho o desejo de te prejudicar, antes que eu te prejudique, o desejo de prejudicar já existia em mim. Eu posso afetar você, mas eu já afetei a mim pensando naquilo. Ao sair do corpo, a energia daquilo está na minha mente. Eu posso ter perpetrado um mal para você, mas a origem dele é na minha própria mente. Como semelhante atrai semelhante, eu sou atraído para um ambiente junto com outras mentes do mesmo calibre e intenção. Mas assim, profissões, dá para ser um pouco mais detalhado, assim, sei lá.
Tá cheio de advogados, tá cheio de músicos, tá cheio de... Não, difícil de falar isso, porque cada área tem gente que apronta e gente muito boa, né? Até mesmo em áreas pantanosas como a política, que eu não vou chegar e falar todo político... Não, existem pessoas também do bem. Sim, no bolo. Mas, por exemplo, alguém que detém uma situação de poder, cara, não estou falando só político, e que manipula esse poder, ou para benefício próprio, ou para maldade, a pessoa está lascada. Isso eu posso garantir para você. Nós podemos pegar na área, por exemplo, da medicina, que é uma área que antigamente era considerada um sacerdócio, um médico ter uma honra, um respeito ao lidar com a vida do paciente. Hoje em dia tem muitos médicos altamente comercialistas, né, que estão ali, não tem um amor, ele tem amor à indústria farmacêutica. Exatamente. Então, mas eu conheço um monte de médicos maravilhosos. Sim. E quantos médicos estão assistindo a gente já salvaram tanta gente? Não é desse pessoal que nós estamos falando, mas o meio contém uma situação em que alguns se enganam, tá? Incluindo causar a morte de alguém. E, às vezes até por arrogância. Sim. Podia ter feito um tratamento aqui e foi por outro lado porque era arrogante. Então, existe também na área médica muita coisa estranha. Existem muitos médicos viciados em droga, pelo fácil acesso à droga e pela profissão que é altamente estressante. Então, você vai ver esses profissionais do lado de lá também numa situação ruim. No direito, a mesma coisa. Mas você vai ter gente que trabalha no direito e que é excelente pessoa. Mas vai ter outros que vão abusar e vão distorcer leis. Então, o astral inferior está cheio de pessoas que distorceram as coisas e prejudicaram na distorção que fizeram. É esse o padrão. Agora, esse astral inferior, de alguma forma, ele tem uma conexão com pessoas que estão viciadas, que já estão fazendo mal aqui. Tem essa uma ligação? Essa conexão já é em vida, porque não é o lance de você desencarnar, você está encarnado aqui, tua mente está cheia daquilo. Tá? Sua mente não é o cérebro, é a mente. Então você já está ligado nesse plano, mesmo aqui e agora. E ao perpetrar uma intenção, se junta com mentes do lado de lá que também tem intenção igual. Você já está ligado. A morte só vai te tirar do corpo e te manter a ligação, só que sem o corpo. E aí, espacialmente, você vai ser atraído para esse ambiente onde tem aquilo agora. Mas essa conexão existe em vida, então? Ela existe em vida o tempo inteiro. E aí é que está. Nós podemos mudar o padrão a qualquer momento. A história está repleta de exemplos de pessoas que estavam num caminho estranho e remodelaram a vida inteira e mudaram pra caramba. Dá para desconectar? Dá para desconectar, cara. O Paulo de Tarso lá na Bíblia, o Paulo de Tarso, ou Saulo, era um doutor da lei, perseguidor de cristãos e que se tornou o maior pregador dos ideais cristãos. Então, é possível haver uma mudança. A história está repleta de exemplos. Na Índia também tem histórias de pessoas como o sábio Valmiki, que é autor do Ramayana, uma das obras clássicas do hinduísmo, que era um salteador, um assaltante, e que virou um grande mestre por uma experiência que ele teve. Então, tudo é passível de ser mudado. Agora, semelhante atrai semelhante a nível energético. O que a gente deve buscar aqui, Carlos? Nós temos altos e baixos dentro da gente. Dia a dia, tenta aumentar os altos e diminuir os baixos. Gradativo, não há nada que possa fazer esse trabalho por você dentro. Não há dimensão quântica, salto evolutivo é dentro. Porque se eu te crio um salto evolutivo, você está cheio de coisa dentro, e eu te jogo para cá, você vai levar tudo que você tem dentro para lá. Não adianta saltar você para outro plano, se você não fez o salto em você. Então, o pessoal quer alcançar outra dimensão sem mudar nada por dentro. Jesus estava certo. Faz o bem, faça coisas boas. E eu estou falando isso não por motivo religioso. Observa o Krishna na Índia, que falava: pratica o yoga, seja justo, seja digno. Grandes mestres sempre ensinaram isso, porque em vida você já está sintonizado com o alto. Ao desencarnar, você é atraído para o ambiente ao qual você já era a sintonia cá embaixo daquele ambiente. Eu costumo dizer, Carlos, paraíso e inferno são portáteis. Cada um carrega o seu por dentro. E lá fora é somente a exteriorização disso. Qual que é a sua visão de Deus? Nenhuma. Toda vez que eu falo isso, choca pelo seguinte: moramos num planeta desse tamaninho. Minha percepção está limitada pelos 5 sentidos. Mal percebo a realidade, mal conheço a mim mesmo. Como é que eu vou conhecer algo muito maior se eu mal conheço a mim mesmo? Né? Outra, se eu mal conheço a mim mesmo, como é que eu acho que eu conheço a você? Ah, eu te conheço, cara. Como? Eu nem me conheço. Então, nós criamos uma ideia de Deus antropomórfica e humana e jogamos isso pro alto. Veja, o absoluto não pode ser compreendido pela mente relativa.
Só o absoluto compreenderia o próprio absoluto. Nem a ideia de que é uma energia. Tudo isso é construção humana. É uma energia, é um cara. Se a sociedade é patriarcal, vai falar ele. Se a sociedade é matriarcal, vai falar ela. Mas Deus não é homem ou mulher, não é branco ou negro, alto ou baixo, cara. E o Deus de Spinoza, que é... Então, é conceitual. Eu acho legal. Esse é super legal, porque é conceitual. Mas qualquer coisa que a gente imaginar sobre o absoluto ainda é um pensamento relativo. Então, todas as ideias e noções de Deus são humanas, por um ser humano tentando entender o infinito. Agora, por detrás disso tudo, não há efeito sem causa. Há uma causa maior, mas eu tenho certeza que não é um cara branco e barbudo lá em cima que me joga no inferno. Isso é uma noção religiosa, que cada cultura desenvolveu a sua. É por isso que eu te falo, eu não tenho uma noção de Deus. Eu tenho uma noção de que o todo está em tudo e que algo eu posso sentir aqui, mas eu não posso definir aqui. A definição que eu não consigo. Só agora. Falta de tentar definir. Definir já é algo da relatividade da mente humana. Agora, eu posso sentir algo, mas nem sempre que eu sinto, eu sequer tenho palavra para descrever. Verdade. Você, o amor pelas suas 3 filhas. Você conseguiria descrever esse amor intelectualmente para alguém? É, complicadíssimo. Não tem, cara. Você não vai te falar tudo. Se eu falo assim, o ápice é assim, daria minha vida a qualquer momento para salvar a vida. Por exemplo, você fala assim, Deus é amoroso. Não, amoroso pode ser um ser humano. Deus é muito mais do que isso. Aliás, é o criador do amor. Então, como é que eu vou dizer que ele é amoroso se ele criou isso? Então, são apenas noções. Deus é do bem. Deus não é do bem nem do mal. Porque bem ou mal em algumas culturas são dicotomias. Sim. E o que é bom numa cultura pode ser ruim na outra. Deus está além do bem e do mal. Deus é a luz. A melhor definição, Deus é o alto, a luz, o eterno, o absoluto. Veja, eu vou te falar várias coisas, mas veja que eu não vou definir. O infinito, o incomensurável, o absoluto, o incognoscível. Você está entendendo de que eu estou te falando, mas não prendi imagem nenhuma. Porque qualquer imagem que eu prender é minha mente criando uma imagem. É isso. E assim, indo além de Deus, né? No plano extraterrestre. Não, indo além do entendimento humano sobre Deus. Indo além de Deus não dá. Não sei, cara. Que fala assim, Deus, ou assim, do nosso universo como a gente conhece, indo longe, assim, alienígenas, por exemplo. Como é que um alienígena olharia Deus? Provavelmente uma forma não igual à nossa, mas também com alguma forma elaborada por aquela mente extraterrestre. Cara, não há como um ser humanoide definir uma consciência cósmica sem forma. Porque ele vai tender a colocar a forma humanoide em qualquer imagem. Talvez o ET coloque a imagem de Deus como um ET. Você acredita em vida fora da Terra? Não, eu tenho certeza. Tá? Eu já, nas experiências fora do corpo, eu encontrei seres que não eram da Terra. Mas inteligentes? Inteligentes e que também estavam fora dos seus corpos. Se o ser humano da Terra pode sair do corpo, por que um ser das estrelas não pode sair, Carlos? Você tem uma experiência, aparece alguém e fala, olá, eu vim do outro lado da galáxia. Eu também estou fora do meu corpo. Desapareceu o limite espacial. Então, eu já tive experiência assim. Agora, eu não sei dizer de onde vem ou como é, porque na hora desaparece esse tipo de conotação. Mas e a forma? Não, a forma humanoide igual a nossa, mas a morfologia podia ser um pouco diferente. Tá? Você pega um extraterrestre, pode ser humano igual a gente. Pega um outro, aquele grey, cabeção, olhos oblíquos. Pega um outro que é alto, 2 metros e pouco, sei lá, diferente da gente. Cara, aqui na Terra, que é um planeta desse tamaninho, dá uma olhada nas diferenças. Um cetáceo, que é uma baleia, totalmente diferente de um paquiderme, que é um elefante. Um batráquio, como sapo, totalmente diferente de um aracnídeo, igual uma aranha. Um ser humano, totalmente diferente de outras formas. Um planetinha desse tamanho, quantas formas de vida diferentes a gente tem de aparência? Extrapola isso agora para zilhões de astros. Quer dizer, não tem como você dizer que uma forma só é a única absoluta no universo. Qualquer raciocínio, o outro aí não passa pelo crivo da razão. Agora, por detrás de tudo, de todas as formas, existe uma causa maior sem forma, origem de todas as formas. Como é que eu, preso à ideia da forma, posso dar uma ideia do sem forma, Carlos? Você acha que chega a ser ignorância quem um cientista, por exemplo, afirmar que não, da forma que a gente tem de vida aqui, é impossível ter vida em qualquer outro... Ignorância como é ignorância do religioso, achar que Deus é só da forma que ele acha. Nada disso é o infinito, é apenas concepções humanas sobre o infinito que nós não entendemos. Vou repetir, mal entendemos a gente mesmo. Quanto mais extrapolar isso para o infinito. Porque um cientista, por exemplo, ele vai citar aí mais de 50 possibilidades, mais de 50 exemplos de por que existe a vida na Terra da forma que ela é.
E aí ele vai falar, em nenhum outro lugar do universo você vai encontrar esses mesmos elementos. Para poder falar isso, você teria que conhecer todos os lugares do universo. E qual o ser humano que fez isso, cara? Então. E o cientista que está te dizendo isso vai para casa e vai ao banheiro, depois igual você. E ele pode ter, mesmo cientificamente, um viés lacrado na mente dele só daquilo. Então, os caras que menos compreendem isso são cientistas. Agora, podem compreender mecanismos das coisas no plano físico. Fenômenos físicos, a ciência explica ainda bem. Né? Agora, extrapolando isso, a gente mal conhece a vida no planeta nosso. E quem é que está destruindo o planeta? Você acha que é alguém ignorante? Ou são máquinas e coisas criadas por homens de ciência? Quem construiu uma bomba atômica foi um cara analfabeto? Então, a ciência não é boa ou ruim, é ciência. Agora, o que os homens fazem com ela pode ser destrutivo, construtivo ou fantasioso, igual que a religião pode criar. A ciência da Terra, de um planeta desse tamanho, não pode mandar no universo inteiro. E outra, a quantidade de cientistas que admite vida além da Terra é muito maior do que os que não admitem, pela questão matemática. Olhando para o espaço, para o infinito, qual que você acha que é a maior possibilidade de ter algo ou não? Matematicamente falando. Sim, a maior possibilidade a gente não consegue nem... Como que um cientista vai afirmar que só aqui na Terra é desse jeito? Não bate. O Sacani veio aqui e falou isso deu muita polêmica. O Sacani é muito engraçado, e ele adoro ele também, acho um cara super legal, mas ele tá dentro do viés dele. E ele tá cheio de coisa legal para passar, mas ele tá dentro também do limite técnico do que ele estudou, e é uma pessoa ótima. Ele não falou que não existiria vida, mas vida inteligente. Né? Ele foi bem específico. Não dá, cara... planetinha desse tamanho no meio do infinito, a gente achar que só tem vida aqui e é sempre do jeito que é aqui, não bate. Você falou de guerras aí, já tudo que está acontecendo agora, Estados Unidos, Israel, Irã. Nesses momentos, você acha que a energia desses lugares ou a energia do nosso planeta, ela fica muito alterada? Fica muito alterada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo paralelo. Eu estava no Japão mês passado. E estava conversando com as pessoas sobre Hiroshima. Foi uma das duas cidades, Hiroshima e Nagasaki. Problema da bomba atômica na década de 40, que é uma chaga da humanidade inteira. Não é só um processo americano com o japonês. É uma chaga da humanidade. Né? Pois bem, a cidade foi toda reconstruída. Tá? Então, materialmente, a vida está lá, as pessoas estão lá. Mas ainda pesa um clima estranho. E aí me perguntaram, como que está pesando um clima estranho se aquilo ocorreu há décadas e a cidade... O que acontece? Cada pessoa na face da Terra que escuta o nome Hiroshima e Nagasaki associa com o quê? Não tem como você não... Então, libera uma forma mental com a ideia da destruição que uma bomba causa. Isso cria uma massa de formas mentais e que vão na direção dos locais onde aquilo aconteceu, formando um bolsão de formas mentais pesadas, mantendo a tristeza no ar, cara. Você tem uma ideia. Então, não é um lance desse, é um problema da humanidade, não é só do japonês ou do americano que estavam envolvidos na guerra. É da humanidade toda. E outra, historicamente, está lá uma sala de aula, o professor ensinando sobre bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki. As crianças vão pensar no quê? Então, isso vai sendo renovado ondas de medo. Logo, uma guerra, tá? Ou duas, como tem agora Ucrânia e Rússia, Israel lá com a parte do Hamas e agora com o Irã, né? E toda essa coisa preocupante pela escalada mundial que pode ter, todo mundo hoje com acesso à notícia rápida, TV, celular, redes sociais, boa parte da humanidade fica com medo, e ficando com medo libera formas mentais não luminosas, criando uma rede em volta da aura do planeta de preocupação, medo e treva. Todas as vezes que rola algo assim, piora muito o clima mental da humanidade. Triste, né? É triste. Agora, a gente está aqui no meio do bolo e esse é um planeta também de altos e baixos. A humanidade é altos e baixos. Igualzinho a gente por dentro. O que eu penso? Eu não tenho como mudar a configuração externa de uma guerra, mas eu tenho como configurar dentro de mim a ideia da paz. A guerra está lá fora, ela não pode existir aqui dentro, por motivo algum. Então, o estudo espiritual que eu tenho me diz que se está ruim lá fora e eu começo a polarizar com isso dentro, fica ruim também dentro. Então, para contrabalançar lá fora, eu tento criar um clima melhor aqui dentro. Vê se é isso que Jesus falava, você vai entender melhor agora. Jesus dizia assim, a paz que eu trago não é a desse mundo. Carlos, nós acostumamos tanto com época de guerra que quando a gente não está em guerra, a gente fala, estamos em época de paz. Então, a paz dos homens é o intervalo entre guerras.
Quando Jesus falava a paz que eu trago não é desse mundo, não é a paz dos homens, é a paz de dentro. Que é isso que o hindu na Índia chama de Shanti, a paz espiritual. Mesmo com guerra lá fora, eu não devo cultivar guerra dentro. Mesmo ao contrário, devo cultivar uma paz pelo menos por dentro. Como não me contaminar, Como não me contaminar, porque assim eu me fico melhor e aí eu posso contribuir em alguma coisa, seja lá o pequeno que for. Mas se eu desequilibro junto, eu não contribuo. E aí é o paradoxo. Uma época de treva, você está falando de paz? Eu vou falar do quê? De guerra dentro também? Muita gente não entendeu o Gandhi quando ele falava da atitude pacífica. Ou o Buda, que foi um dos caras mais pacifistas que desceu nesse planeta, o Siddhartha Gautama, o Buda, 500 a.C. Há uma paz de dentro, ela independe das guerras lá de fora. Eu não estou falando ficar isento ou não atuar, eu estou falando do teu estado mental. Cada vez que a gente polariza com alguma coisa, a gente se liga naquilo e fica contra outra coisa polarizada ao oposto. Sim. Cara, escolher um lado, né? O cara quer escolher um lado para debater. Você vai desequilibrar para lá. E tem uma técnica esotérica muito boa. Num dia muito difícil, o teu dia mais pesado, Carlos, te arrastando para baixo, pegue um livro e leia um tema muito alto. Alguém vai falar, como é que eu vou ler um tema alto num dia ruim? Pois é, se um polo está te puxando para baixo, vá para o polo contrário. E aí o polo contrário vai fazer o equilíbrio no meio. Sim. Num dia ruim, leia uma obra excelente. Nós estávamos falando aqui ainda agora do livro A República, do Platão. Sim. Eu sou fã desse livro. Muito bom. Porque aqui ele conta a história de um soldado armênio chamado que foi dado como morto no campo de batalha. E dias depois, quando foram botar o corpo dele na pira funerária, ele acordou e contou que ficou esses dias fora do corpo. Está aqui no livro, A República de quantos anos Platão. Atrás? Esse é um livro que eu gosto muito. Então, se eu pego isso aqui num dia de guerra e leio a história do soldado eu estou polarizando com uma outra. Eu estou evitando a polarização e indo para um outro campo. O livro que você estava me recomendando, que eu vou pegar, do Kiko Loureiro, guitarrista maravilhoso, Negócios para Criativos, em que ele, usando a expertise dele como músico, fala de desbloqueio das pessoas, criatividade. O livro, eu folhei aqui, eu vou pegar um para mim. Um dia difícil, autoestima lá embaixo, leia um livro desse. Lógico. Então você vai ver um filme de terror. Agora, num dia terrível, você vai ver um filme de terror, outro que te deixa para baixo. Então, há estudos espirituais que muita gente pensava que era uma coisa para abstrair você do mundo. Não, você está dentro do mundo, você está encarnado. Use o que você sabe. Imagina, eu estou estudando a parte espiritual e vou ficar torcendo para um país detonar o outro. Independente dos motivos de cada um. Não bate com o que eu estou estudando, é pura hipocrisia. E virou uma guerra política também, né? Então, as pessoas estão tomando o lado ali. Então se você está a favor de Israel, você é de esquerda. Se você é de direita... Cara, a gente tem que estar a favor da paz. Não importa os motivos ali. Isso parece utopia, não é utopia. Eu sei que a paz no mundo parece uma utopia, mas a paz dentro de mim não é utopia, é realidade. Dá para escolher, né? Dá para escolher. Então, as perguntas rápidas aqui. A nossa produção separou. A gente vai ter que fazer outros programas, Carlos, porque tem bastante, um programa desse aqui não dá para quase nada, porque é tanto tema que a gente vai conversando aqui. E é maravilhoso, né? Que a gente tem a possibilidade de conversar novamente. Wagner, é verdade que tem gente que fica presa no umbral por anos depois de morrer? Ou isso é história de livro espírita? É verdade, é verdadeiro, porque isso já se falava antes do espiritismo surgir. O espiritismo é 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos com Allan Kardec na França, o espiritismo moderno. Mas já se falava dessas coisas épocas antes. O Emanuel Swedenborg, no século XVII, na Suécia, já falava nisso. Dante Alighieri, no século XIV, em Florença, a Divina Comédia, narrava ambientes abismais no astral inferior. Então, assim... Porque parece que algumas pessoas têm experiências espirituais o tempo todo e outras passam a vida inteira sem sentir nada. Isso teria que olhar caso a caso, porque tem várias causas para isso, tá? Algumas experimentam experiências espontâneas, outras às vezes estão lacradas pelo medo religioso. Quer dizer, o freio religioso é tão grande na infância que quando a pessoa cresce, a mente dela jamais se abre para outra coisa. O medo travando ela na base, cara. Uma das explicações é o medo. Medo do invisível, medo do que quer que seja, impedindo qualquer sensibilidade de abrir, porque qual é a ideia que a mente inconsciente faz? Se abrir, vai ver, e se vai ver, é o diabo. Veja, então, uma das grandes travas é o medo do invisível, criado artificialmente pelas religiões, Oriente ou Ocidente, eu não estou falando uma. Sim. Tá? Quando isso devia ser ensinado desde o jardim de infância, cara, seria muito diferente. Sim.
É possível saber se a gente já teve outras vidas, se somos almas velhas ou nova? Olha, existem várias formas. Existem as modernas regressões de memória, por hipnose, por vários termos. Mas isso não é aceito cientificamente. Eu tenho amigos sérios que trabalham com isso e eles mesmos se convenceram. O meu caso é memória durante as saídas do corpo, você estando fora do cérebro e da caixinha mental dessa vida, é possível lembrar outras coisas lá. E você volta e lembra, cara. Mas então isso de alma velha é real? Aliás, nenhum de nós, eu acho que somos novos. Nós podemos ser novos na Terra, mas nós viemos de outros lugares do universo. Eu acho que a vida da Terra começou fora da Terra e veio para cá. Mas faz sentido falar assim, uma pessoa que nasceu sofrendo, isso é uma alma que está no começo para depois chegar na evolução? Necessariamente não, pode ser uma antiga que só vem fazendo besteira ao longo desses milênios todo e cada vez que nasce vem toda estropiada. Cara, não há como alguém explicar por que um nasce estropiado e o outro nasce saudável. Não há como. Se por exemplo, você falar Deus é bom, se Deus é bom, trouxe um bom e o outro estropiado, ele fez o critério tá errado. Vai ter que ter outra coisa aí. E isso é uma coisa que embola os religiosos. Se Deus é amor, por que existe a tragédia? Sim. Então vão vir 1000 explicações. Porque uma criança tem um problema tão sério. Uma das explicações mais racionais que tem é a da reencarnação, mas não só na Terra, mas de outros orbes vindo para cá também. Não há efeito sem causa, cara. Então, causas anteriores podem gerar o efeito nessa, em que a pessoa está desmemoriada por uma nova experiência. Isso que eu estou falando não é uma crença espiritualista. Eu estou te falando de algo que, na média, você encontra. No meu caso, eu lembrei de várias coisas. Eu não tenho dúvida, mas eu não tenho como explicar para alguém de fora. Mas outros também lembram. Agora, existe fantasia, existe a pessoa fabulando uma outra vida que, na verdade, a mente dela criou, e existe a coisa real. A questão é como filtrar. Só o estudo espiritual aprofundando vai trazer isso. E se alguém que eu amo morreu, ele consegue me ver por algum tempo antes de seguir o seu caminho? Consegue, mesmo depois de seguir, consegue. Outra, é mais fácil te ver em outro plano avançado do que quando está meio apegado aqui. Porque apegado você está envolvido em camadas mentais tuas de ilusão. Mas é mais então, fácil num plano avançado te encontrar ele aqui. Ele consegue ver as minhas ações? Consegue ver. E isso aí é interessante. Cadê a privacidade? Então, não, quando está falando, ver as ações, não no sentido individual, você ali nu tomando banho, não é isso não. Consegue ver a média da tua vida. Tá. Tipo, um parente teu tá te olhando agora e fala, meu neto, meu bisneto tá ali fazendo um podcast, olha o tema que ele tá mexendo, que legal. Meu neto tá mexendo, produzindo uma peça cinematográfica, olha como ele é criativo. Isso sim, mas não significa te ver pelado no banheiro, mas o trajeto da vida, a média, é possível perceber. Meu pai e minha mãe me acompanham do outro lado. Que demais. Meu pai, eu vejo ele com frequência, está desencarnado há 1 ano, e minha mãe já há 8 anos. O meu pai, de vez em quando, aparece para mim. Minha mãe está envolvida em coisas dela em outro lugar, eu já vi, sei onde está. Simplesmente, o meu pai era materialista aqui e minha mãe era evangélica. O meu pai está descobrindo a parte espiritual do lado de lá. E ele falou para mim, me deixaram às vezes vir ficar perto de você, porque vocês mexem com a parte espiritual e ficando perto eu entendo o que eu não entendia quando estava encarnado. E outro dia eu falei assim, cara, você está num lugar bom? Meu pai virou e falou assim, lugar bom é junto de você. Eu falei, mas como junto de mim? Porque junto de você eu aprendo um monte de coisa espiritual que a vida inteira eu neguei. Me deixaram aqui perto, eu estou observando. Com o tempo, eu mesmo vou praticar atividades iguais à sua no plano para onde eu vou. Meu pai, cara. Caramba. Isso é muito... E outra, veja, eu não estou falando um Deus, uma divindade, falando meu pai. Uma pessoa que estava aqui hoje está lá, continua sendo a mesma pessoa, só que morando em outro plano. Legal, hein? Qual a maior mentira que a humanidade acredita sobre vida após a morte? Cara, essa pergunta é difícil porque tem várias coisas aqui. Tem muitas mentiras? Tem muita. Por exemplo, a noção de que você vai dormir até o juízo final, esperando o julgamento final. Muitos religiosos acham que vão dormir, o sono eterno, até um dia Deus falar, levanta, você vai para a esquerda, você vai para a direita. Chegou só a ver, só a senha. Cara, as pessoas que eu tô vendo que morreram aqui, que estão do lado de lá, nenhuma delas está dormindo. Eu tô falando a minha experiência, cada um acredita no que quiser. A minha experiência fora do corpo me mostra que esse pessoal não está dormindo, está consciente das coisas. E outra, vamos imaginar, Carlos, você morreu agora, leva 1000 anos para te acordar do lado de lá e falar, você vai para cá ou para lá?
mas você já sabia para onde você ia antes de ir. Uma pessoa pilantra sabe que não vai para um lugar legal. Então, só Deus que não sabia, precisa de 1000 anos para isso, cara. É passar testado de burrice no Criador. E outra, 1000 anos você dormindo para eu falar que você vai para o inferno. Não era mais fácil nesses 1000 anos eu te reencarnar 5 vezes, Sim. uma a cada 200 para você consertar tudo? Quer dizer, tem coisa que você começa a pensar, e é claro que o religioso fanático não tem abertura para nada. Não, vai dormir, eu acho que é assim. E eu vi do lado de lá espírito desencarnado que queriam ficar dormindo baseado nessa ideia. Guias espirituais chegavam para despertar e falavam, sai que vocês são o diabo. Se vocês vierem, eu não durmo para Deus me achar. Eu vi isso lá fora. Lá e... A autonegação. Bizarro. Se tivesse que resumir o sentido da vida em poucas palavras, como seria? Cara, o sentido da vida é aprender qual é o sentido da vida. Isso parece sofisma, não é, cara. O segredo da vida é descobrir o segredo da vida. Que a gente estamos aqui numa condição... Se é que existe um segredo. Então, pode ser que não exista o segredo da vida, mas existe o segredo dentro de mim tentando descobrir. Então, se eu descobrir o meu segredo, eu estou bem resolvido para atravessar o resto. Acha um significado, cara, que não dependa de algo externo, que dependa da tua consciência. Acha algo aqui, tudo ganha significado. Eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Na verdade, é um exercício de autoconhecimento, no qual a gente costuma categorizar ali, de um lado, coisas que você gosta e faz, ou que você não gosta. O que hoje você gosta de fazer e faz com frequência? No sentido geral? Geral. Música, cara. Eu sem música eu desencarno, Carlos. Música para mim é o fio condutor. Para mim, eu gosto muito de leitura, assim. E apesar de eu mexer com a parte espiritual, cara, eu sou um cara super pé no chão. Eu quero sair de bermuda, camiseta e chinelo na feira e perguntar quanto foi o jogo. Eu sou botafoguense. Olha, sábado que contente. vem tem Botafogo e Palmeiras aí, ó. 8ª de final do Mundial de Clubes. E eu tô dentro da coisa do dia a dia, dentro das atividades também de trabalho. Muita gente falaria que você tá na Matrix, né? Não, não tô na Matrix. Eu tô vivendo, mas com a consciência do que eu estou fazendo. O que não quer dizer que quem acompanha futebol, você tá aí exatamente, porque senão a gente vai cair naquele velho chavão. Eu não assisto futebol, eu não faço isso, eu não como isso, eu não faço sexo. Eu não vou no cinema. Eu sou da luz. Não, você é um desequilibrado, porque se você reencarnou, tem algo a aprender nesse plano. O lance é que nós estamos num rio que é a vida. Você tem uma embarcação que é o teu corpo. Seu barco precisa atravessar o rio, mas o rio não precisa entrar no barco. Mas seu barco precisa estar dentro do rio. Nós estamos dentro de um rio de ilusão, mas a ilusão não está dentro do meu barco. E eu posso atravessar a ilusão sabendo de tudo aquilo. Agora, se eu atravesso negando a própria coisa, não vai ser assim que eu vou conseguir vencer nada. E outra, a pessoa que fala, eu tô aqui, tô na Matrix, ela vai ao banheiro, eu vou repetir, e fazer cocô é Matrix? Tá? E se ela tá na Matrix, por que ela não para de ir no banheiro? Então, é assim, eu sou uma consciência elevada, não controlo o meu intestino, cara. Experimenta. Dor de barriga, stop, para. Não tem um que controla uma dor de barriga mais rápida que a velocidade da luz. Quando você vê, já foi. Então, cara, alguém que vai ao banheiro dizer que tá na Matrix e não vive a Matrix indo ao banheiro é uma piada. É filosófico também, né? E o que você gosta e não faz, por não ter tempo, ou que gostaria de fazer mais? Cara, eu gostaria mais de estar em lugares de natureza. Eu cresci metade da minha vida no Rio, outra metade estou aqui em São Paulo, sempre em área urbana. Né? Urbana. Às vezes alguém fala assim, cara, como é que você escreve tanto, né? Porque você não está na natureza. Eu falei, eu não estou olhando a praia, montei, eu estou na cidade olhando parede de concreto e eu escrevo. Se eu estiver na natureza, eu vou ter uma expansão de consciência. Mas meu trabalho é aqui no meio do inferno, no meio da Matrix, para clarear um pouco. Eu consegui fazer isso no Pracotia lá. Imagina, Jesus, Buda, Krishna, esses caras não estavam na Matrix também, mas eles não eram da Matrix. Mas eles vieram para ajudar, despertar consciência. Então, vai viver no mundo. Se você chegar totalmente diferente, você não é exemplo para ninguém. Chegue igual e prove que é possível superar. Então, vive a vida, cara. Acha o melhor que você puder, né? Faz o teu melhor, que não vai ser nunca 100% para nenhum de nós. Nenhum de nós é perfeito. Mas você
fez o bom combate dentro de você. Sim. Isso aí já te deixa honrado na senda. Te convido para ir conhecer a região de Cotia lá, muito verde. Pô, é gostoso. Olha, você deve ter méritos kármicos de estar lá em Cotia. Eu fiquei metade da vida no Rio, metade em São Paulo. Cara, eu adoro praia, adoro montanha, mas quase não vou pela atividade. Eu viajo muito. Também os lugares que eu vou, acabei de chegar de Londres, cara, também centro urbano, tava lá em Yokohama, no Japão, e tudo lugares grandes. Aí quando eu posso, tô uma escapadinha ali, mas se eu pudesse ficar mais perto do mar, por exemplo, cara, para mim é uma bênção aquilo ali. Que você não gosta e faz por obrigação. Que eu não gosto e faço por obrigação ir no médico. E fazer consulta médica e fazer exame. Quem gosta? Você faz por obrigação. Faz por obrigação. E não gosta e não faz nem por obrigação. Cara, é não ser eu mesmo. Não ser eu mesmo. Tentar agradar os outros deixando de ser eu mesmo. Entendi. Criando passar por algo. Criando uma máscara daquilo que eu não sou e não concordo. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso ser do meu jeito, mas não é por ego, não. Eu me sinto bem do jeito que eu sou. Aí chega alguém e fala, ele é um estudante espiritual, não devia estar vestindo roupa branca, não devia ter abstinência sexual. Não. Eu tenho minha parceira, gosto de futebol, gosto de música e adoro a parte espiritual. E uma coisa não anula a outra. Sim. Então alguém chega e fala, mas você não acha que você devia? Não, fica quietinho, vai ser do seu jeito, eu vou ser do meu jeito. Sim. E outra, eu tô bem do jeito que eu tô e tô funcionando bem. E outra, tô feliz do jeito que eu sou. Então é não tentar ser o que os outros querem que você seja, formatado. E o que eu aprendi espiritualmente, seja você mesmo, não cria máscara, não cria um personagem, seja você mesmo, esteja exposto do jeito que você é. A gente tem uma playlist que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uma música que tem um significado, uma música que te traga uma memória afetiva. Um monte. Qual é a música da sua vida pra gente colocar lá? Olha, uma música do Yes, a banda britânica de rock progressivo de 1977, chama-se Wonder Stories. É fácil de achar, Wonder Stories, do Yes. O que ela te traz de memória? Ela foi a primeira música que eu escutei do Yes, que se tornaria minha banda. Ela fala de histórias maravilhosas, Wonder Stories. A letra é belíssima e como foi a primeira música que eu ouvi do Yes e me encantei com ela, ela virou... Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. Olha só. Maravilhoso. Cara, só tenho a agradecer. Papo excelente. Obrigado. Deixa suas redes para quem não te segue ainda. Cara, eu tenho um canal no YouTube com mais de 300 mil inscritos. Chama-se Wagner Borges com W. Tem muito conteúdo lá, quase 1000 vídeos lá. Tem o meu Instagram, @WagnerDeloyBorges. Lá também tem quase 200 mil, mas eu não respondo. Tem um grupo que responde para mim porque não dá tempo, né, com as atividades que eu faço. Então, clica meu nome, Wagner Borges. Já aparece. No YouTube aparece todas as redes sociais. Eu vou a muitos podcasts, né, já há muitos anos. E aí tem muito registro na rede. Eu espero estar passando coisas boas, cara. Com certeza. Para quem não conhece ainda, fala um pouco mais do livro também. O livro é Viagem Espiritual, editora Luz da Serra. Qualquer livraria grande tem. Ele tem 58 imagens coloridas do artista Léo Dolfini. Porque a minha ideia era o seguinte: se uma pessoa bater o olhar num desenho, ela já entendeu tudo. Sim. O livro acabou se tornando uma das referências aqui no Brasil. E outra, o Brasil sempre produziu bons autores nessa área. Aqui tinha o maior pesquisador que eu conheci, que era o Dr. Valdo Vieira, que tem um trabalho também excepcional na área de saídas do corpo, né? E vários outros autores internacionais, Silva Muldon, Robert Alan Monroe. Aqui no Brasil tem o Dalton Roque, que mora no Rio de Janeiro, que é um pesquisador muito bom. Tem o Saulo Calderon, tem um monte de gente legal, cara. Maravilha, já fica o convite para a gente falar mais vezes sobre isso. Tem infinitas questões aqui. Ajeitando a agenda, sempre que você me convidar, eu venho, porque você me permite estar falando de várias coisas. Sabe por quê? Eu vou a muitos podcasts, muitos perguntam as mesmas coisas. Aí, é claro, eu com paciência respondo. Mas quando tem perguntas mais legais, eu posso produzir mais na resposta. Sim. E aí, como você tem sempre perguntas legais, uma outra hora a gente tem vários temas, a aura, os chakras, caminho espiritual. Cara, tem até mantras... dos animais também, que eu acho muito legal. Então, a gente pode, uma outra hora, você elaborar uma outra listinha de perguntas e a gente vai viajando em cima. Maravilha, legal? Obrigado. Obrigado, Carlos. E obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.